Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente está aqui com o Júlio Azevedo. O Júlio, ele é vice-presidente da Agência de Atração de Investimentos do município do estado do Rio de Janeiro. Perdão? Tu misturou município com estado, com tudo aí? Nossa senhora, então vamos lá. Agência de Atração de Investimentos do município do Rio de Janeiro. Isso, é. Porra, ele não tem ideia de quantas vezes eu ensaiei, parece que é de sacanagem que eu errei. Júlio Azevedo, meu grande amigo, é também empresário, né, do ramo de alimentício, a gente vai falar um pouquinho disso. Como vocês veem, a gente gosta um pouquinho de comer, né, Júlio? Júlio, se apresenta aí pra galera, cara. Beleza, então valeu pelo convite. Boa tarde a todos. Meu nome, como o Heitor falou, meu nome é Júlio Azevedo. Fico muito honrado de vir aqui nesse podcast falar sobre, enfim, sobre Rio de Janeiro, sobre carreira, sobre gastronomia e amenidades também. Vai ser um prazer desse bate-papo aqui. E muito sobre inovação também, né, cara? Hoje, Júlio, qual é a principal... Eu ia falar, né? Qual é a principal função da agência de atração de investimentos? Óbvio que é atrair investimentos, mas atrair investimentos para quê? Não, sim, então explicando brevemente, né, inclusive explicando o histórico, né, da Invest Rio. Né? A Invest Rio começou em janeiro do ano passado, né, nesse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes. A gente assumiu no início de 1º de janeiro, começou esse trabalho e obviamente o nosso grande foco é atrair investimentos para a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas quando a gente montou no planejamento da Invest Rio, a gente definiu algumas prioridades para a cidade e não só olhando a cidade do Rio de Janeiro hoje, uma cidade que estava envolvida em meio à pandemia do Covid, passando por uma crise econômica que envolve não só o município, o estado, a União, enfim, nesse caso aí envolvendo até o mundo inteiro por conta da pandemia, mas também olhando para a cidade para daqui a 30, 50 anos. Né? Como a cidade do Rio de Janeiro ela vai se colocar no futuro, como é que ela vai se desenvolver e solucionar os seus problemas olhando sempre lá para o futuro. E quando a gente fez esse exercício, né, de olhar para o futuro e depois retomar ao passado, na verdade ao presente hoje, a gente identificou que o Rio, pelas suas características, era uma cidade que precisava olhar para a questão da sustentabilidade. Isso era um grande pilar da cidade do Rio de Janeiro, fundamental por conta da sua geografia, por conta do seu meio ambiente rico. O outro ponto fundamental era a questão da inclusão, uma cidade que ainda apresenta bastante desigualdade social, que ainda apresenta pobreza, e que precisava olhar para uma parcela da população que, infelizmente, ainda não tinha as mesmas oportunidades que outros. E o terceiro pilar, que é um pilar que a gente trabalha bastante aqui na Invest Rio, que é a tecnologia. Então, uma cidade que quer ser uma cidade do futuro, que quer ser uma cidade inteligente, tem que olhar para a tecnologia. A tecnologia ela permite, a gente viu isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim, em diversos lugares do mundo. A tecnologia é o que permite dar o salto de desenvolvimento como sociedade, como cidade. Então, se a cidade do Rio de Janeiro não olhasse, ainda mais observando as suas características sociais, tendo uma forte academia, sendo uma cidade muito voltada para serviço, se ela não olhasse como principal foco a tecnologia, ela não conseguiria chegar onde a gente quer chegar. Então a gente colocou como esses 3 pilares, sustentabilidade, inclusão e tecnologia, e grande parte dos trabalhos que a gente faz na Invest, seja de atração de investimentos, seja de projetos específicos que a empresa toca, ela sempre olha para a questão da tecnologia. Entendi. Mas não só... você não chegou aqui, né, à toa, não foi um negócio de paraquedas. Eu lembro que a gente se conhece porque a gente trabalhou junto e a gente teve alguns hobbies. Começaram como hobbies e depois passaram a ser trabalho, né? A gente trabalhou muito junto e a gente tinha muito esse cacuete da tecnologia, muito esse cacuete da inovação. Qual foi a tua experiência prévia antes do Invest Rio, especificamente nessas áreas? É muito engraçado, né? Porque eu sou advogado, né? Eu sou advogado de formação, exerço a profissão ainda, inclusive. Mas dentro do mundo da tecnologia não tem tantos advogados, né? Você tem muito engenheiro, matemático, economista, administrador, você não tem tanto advogado, tem alguns hoje em dia. Vamos fazer uma parte aqui, né? É porque me parece que a lei anda muito mais devagar do que a tecnologia. A tecnologia, a lei não consegue acompanhar o salto da tecnologia. É por aí?
Sem dúvida. E a escola de direito, de um modo geral, é uma escola muito tradicional, né? Então, assim, você não tem estudo Para não dizer arcaica, tu viu que o cara é fino, né? Não fala arcaica, fala tradicional. Exatamente. Então, assim, é uma escola ainda que ela tem... Se você for observar a escola de direito hoje e a escola de direito há 100 anos atrás, é basicamente a mesma coisa, né? Então, a formação do advogado, ela não é voltada para a tecnologia. Hoje você tem alguns movimentos nesse sentido, algumas universidades olhando mais para a questão até do estudo da programação da advocacia, né? Você tem alguns escritórios que investem muito em tecnologia, então hoje há um debate bastante relevante no direito sobre as law techs, por exemplo, são empresas de tecnologia voltada para aplicação em direito, tribunal hoje todo o processo eletrônico. Então, assim, a tecnologia está começando a entrar, né, dentro do direito, mas dentro da escola de direito, né, quando se estuda a ciência jurídica, pouco se fala sobre os novos meios de produção, sobre toda a parte tecnológica que você tem no mundo inteiro. Diferente de uma faculdade de economia, uma faculdade de matemática, de engenharia, que é totalmente diferente. Então, assim, já é incomum você achar advogados nesse mercado. Então, quando eu comecei lá atrás, em 2010, a trabalhar como advogado, na época eu comecei a olhar muito para esse mercado de tecnologia. Eu sempre fui um early adopter, né? Sempre gostei de ser aquela pessoa que... Salvo engano, foi um dos primeiros caras a ter o cartãozinho roxo, né? Fui um dos primeiros, exatamente. Quando eu peguei o Nubank, eu entrei numa... eu participava de um grupo de empreendedores no Facebook, e aí os empreendedores do Nubank, os donos do Nubank, tinham criado o conceito do cartão e lançaram o Google Forms para a gente responder, perguntando assim, o que faria diferença, por exemplo, para você entrar num banco? É o atendimento? É a tarifa? Gerou uma série de dúvidas com relação ao perfil do cliente. E para quem respondia aquele Forms ganhava um convite para entrar no Nubank ainda, uma ideia conceitual, não existia o Nubank ainda. Aí eu respondi de prontidão lá, com o maior prazer, e recebi o convite. Aí ficou guardado lá o convite, né? Depois de 6 meses, 1 ano, veio de fato, eu recebi na época, acho que uma carta em casa, dizendo que eu tinha sido agraciado como um dos primeiros 250 membros do Nubank. E aí eu recebi o cartão e desde então nunca mais deixei de ter Nubank. Você sabe que esse corte vai ser um dos 250 primeiros nus, né? Vai ficar ótimo. A vez que o Júlio ficou nu. Vai ficar ótimo, junto com 250, inclusive. Festão. Deixa eu te falar. Mas aí volta eu acabei dando a de Faustão aqui, te cortei. Esse teu cacoete da tecnologia, da inovação anterior, né? Não, então, como eu estava explicando, né? Se quiser água, alguma coisa, pode me pedir, tá? Não, beleza. Então, lá em 2010, eu comecei a estudar bastante sobre o mercado de tecnologia, porque antes eu era usuário da tecnologia, mas, não, enfim, estava no iniciozinho da faculdade ali e tal, não estava tão envolvido com esse tema. E por acaso um grande amigo meu voltou do Canadá com a ideia, na época, de criar algum empreendimento, algum negócio ligado a capital de risco, a investimentos em startups. Ele veio com essa ideia lá do Canadá, falou que lá isso era um mercado gigantesco, estava crescendo bastante, tal, que era uma grande oportunidade que a gente podia investir. Na época, a gente começou a olhar para isso, criamos uma aceleradora, o que depois veio a se conceituar, que era uma aceleradora, na época a gente inclusive nem chamava assim. Como chamava? Fischers Investimentos. Foi um projeto que durou pouco tempo, enfim, por N razões. A gente brinca que, inclusive, a gente começou cedo demais. Que, aliás, até um detalhe, né? O Rafael Duton, né? Que é um dos fundadores da 21212. Eu ia falar sobre... Eu tava aqui, tava na fila, mas vai. Que é um empreendedor super conhecido, principalmente aqui no Rio de Janeiro e tal. E a 21212 é a primeira aceleradora do Brasil, né? E aí eu brinco com ele, inclusive, que assim, eu tenho dúvidas de qual foi o que começou primeiro, porque a gente começou também em 2010, junto com a 21212. Eles fecharam de vez, não? Eles não fecharam. Hoje eles estão num outro segmento. O Duton é investidor de diversas grandes startups. Vários que vocês conhecem. Se não me engano, ele investiu na iFood, enfim. 99. Exatamente. Então, hoje um grande investidor, não só um grande empreendedor, mas um grande investidor, trabalha na Endeavor também, ajudando vários empreendedores. E a 21212 começou também em 2010. Só que eu brinco com ele que eu não sei qual começou primeiro. Se não me engano, eu comecei em setembro, não sei se ele começou antes. Mas a gente tá ali batendo junto, tá? Só que a 21212, claro, continuou, foi um case de sucesso. E a gente, enfim, não deu seguimento ao negócio por N razões. A gente era muito novo também, então tínhamos, se não me engano, 20 anos de idade. Então, assim, tinha tudo para dar errado, e deu. Mas foi uma grande experiência. Mas essa é a característica do jovem. O jovem é burro, né, cara? Tem que ser.
E é a idade de ser burro. Senão, se for burro com 40 anos, não faz sentido. É uma idade boa, de fato, para errar. Pra né? errar. A gente, graças a Deus, tinha apoio dos pais, né? Eu morava com meus pais. Então, assim, eu não necessitava de ganhar dinheiro com aquele negócio naquele momento. Então, assim, eu podia errar e nada aconteceu comigo. Isso foi um grande aprendizado em N situações. Assim, eu entendi o que é empreender, desde coisas burocráticas até mesmo o relacionamento com os sócios, me apresentar para o potencial comprador do meu produto. Fazer um pitch. Isso é um aprendizado que você não aprende na faculdade. Então, é totalmente diferente. Só que ali foi uma oportunidade boa e que a gente, apesar de ter cometido os erros, mas ficou o aprendizado e não nos custou nada. Então, sem dúvida nenhuma, valeu bastante a pena. Nada financeiro, né? Nada financeiro, exatamente. É bom ressaltar isso. Cara, sobre essa experiência, eu fui ter a experiência de startup. É o seguinte, pessoal. Você que está vendo esse podcast aí no futuro, em 2050, a década de 2010 a 2020 foi mais ou menos o que a década de 1990 foi para as bandas. Então, sim, todo mundo tinha uma startup em 2010 e em 1990 todo mundo tinha uma banda. Né? Algumas viraram Nirvana, outras não saíram do papel. As startups aconteceu uma coisa muito parecida. Algumas despontaram, viraram unicórnios e tal, foram vendidas, e outras não foram pra frente. E eu sou um dos caras que só sei tocar violão. Né? Eu tive startup e tudo mais, empreendi algumas coisas. Esse aqui é talvez meu 9º empreendimento, mas é o que tá dando mais certo. Até agora, graças a Deus. Aprendeu com os erros do passado. Aprendi com os erros do passado. Principalmente questão de sociedade. A sociedade é casamento sem a parte boa. E aí... Depende, né? Vai. É uma boa analogia. E tem um monte de coisinhas que a gente precisa tomar cuidado. Coisas que não se aprende nem na faculdade de administração, nem na faculdade de engenharia de produção. Enfim, tem um monte de gente que fala, qual é a melhor faculdade? Não tem melhor faculdade. O lance de empreender é meter a cara, como o Júlio fez lá com 20 anos para fazer. Aí tu começa a tua carreira de advogado, né? E só para posicionar o pessoal também, a gente tem também um desafio grande tributário com as empresas de tecnologia, né? Porque às vezes parece serviço, às vezes parece mercadoria, às vezes parece um pouquinho de cada coisa, e até o poder público tem dificuldade, né, na hora de tributar essas empresas. E a gente está falando de vultos enormes, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais hoje em dia, né? Então, como você mesmo falou, né? Na época, a moda foi criar uma startup, né? Por conta do sucesso de várias grandes empresas, né? A gente passou a ser... O usuário passou a ser... Né? As pessoas passaram a consumir muito de startup, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, né? Então, aí eu comentava com alguns amigos meus, né? Com os meus pais, muita gente, o que é uma startup? Assim, faz sentido investir numa startup? Hoje em dia, 10, 15 anos depois, ninguém faz mais essa pergunta. Todo mundo sabe o que é uma startup, todo mundo tem noção do impacto que elas têm na sociedade e quanto que dá dinheiro. Mas na época ainda era um mercado muito incipiente e assim como qualquer mercado, ela tem muitos ciclos, né? Na década de 90 você teve o surgimento da internet e várias grandes empresas de tecnologia surgiram naquela época, algumas sobrevivem até hoje, como o caso do Google, né? Depois você veio a crise de 2001, se eu não me engano, né? A crise da bolha.com, 2001. E aí foi terra arrasada completamente, não somente nos Estados Unidos, diversas empresas quebraram, e aí veio depois o segundo ciclo, que é esse ciclo que a gente começou a pegar lá em 2010, em que você começa a ter Facebook, YouTube e várias outras empresas que foram começando a ser Spotify e tal, o Uber ali começando a engatinhar também nos Estados Unidos, que aí você começa a ter esse novo ciclo, que é o que a gente está talvez enxergando agora o fechamento desse ciclo, iniciando um novo processo de reajuste,
Tanto é que todo mundo tem visto aí bastante a questão das demissões em massa das startups, a redução dos investimentos nesse setor, mas o que é perfeitamente natural. E já a gente vai iniciar agora um novo ciclo de bons investimentos e bons projetos, né? Geralmente essa correção ajuda muito a diminuir um pouco esse oba-oba e permitir com que os bons projetos apareçam mais, né? Isso aconteceu em 99, foi a bolha verde, que foi a bolha das empresas de sustentabilidade. É que lá nos Estados Unidos, o pessoal não tem muita ideia disso, é muito fácil fazer um IPO. Você tem milhares de empresas listadas na Bolsa, no Brasil a gente tem 68. Por uma série de coisas, principalmente de regulamentação. E aí muitas empresas quebraram em 99, as empresas verdes quebraram. E engraçado que os caras que quebraram em 99 acabaram abrindo empresas de tecnologia em 2001 e quebrando de novo. Tem um livro fantástico do Peter Thiel, que foi um dos fundadores do PayPal, né? O pessoal só atribui ao Elon Musk, mas o Peter Thiel tem um... Que depois investiu no Facebook também. Investiu no Facebook. Foi o primeiro investidor milionário do Facebook. O Peter Thiel tem um livro chamado Do Zero ao Topo, ou do... Acho que é do 0 ao 100, né? Não sei qual é essa. Putz, acho que Do Zero ao Topo é o podcast do... É um podcast, na verdade. De 0 a 1... Ah, nossa, ou é de 0 a N ou é de 0 a 1, um negócio assim, pessoal. Eu cito, inclusive, esse livro no artigo que eu tenho, mas também tô com esse nome na cabeça. Eu acho que é de 0 a 1. Acho que é de 0 a 1. A gente vai perguntar pro Mr. Google aqui. E aí ele tem um livro que ele fala isso, né? Que ele fala, existem algumas pessoas que elas simplesmente estão na hora errada, no lugar errado. Só que o problema é que elas continuam fazendo as coisas erradas. A gente sim tá tendo o fechamento desse ciclo que começou lá em 2010. E aí umas loucuras assim, pessoal, esse negócio de empresa com ping-pong, empresa com tobogã, agora a gente acabou de ver isso acabar agora, em 2022 isso acabou. Então assim, um monte de empresa aí que era vista como, meu Deus, unicórnio, a empresa bonitinha para se trabalhar, vai quebrar, né? Isso é um fato. Empresas que o valor de mercado dela caiu 70%, 75%. Várias dessas empresas vão continuar no mercado, mas vão ter que fazer ajuste. Então, o que a gente viu, Júlio, nesse ciclo foi deixar o lucro de lado, né? Isso é uma coisa muito bizarra quando a gente fala de negócio. Os caras estavam gerando receita, mas gastando rios de dinheiro com despesas absurdas. Tipo o ping-pong, o PlayStation na hora do trabalho, né? Mas continue aí, por favor, que eu tô vendo aqui qual o nome do livro que a gente esqueceu. Não, e independente do nome desse livro, é muito bom, né? De 0 a 1. De 0 a 1, né? Exatamente. Então ele vale super a pena, porque ele conta não só na história do Peter Thiel em si, né? Dos investimentos dele, mas principalmente a história da internet, né? Da tecnologia de modo geral. É um livro que vale super a pena todo mundo ler. Mas de fato, assim, essa questão hoje é um grande debate, né? Sobre o foco dessas empresas, né? Claro que todo mundo quer um bom ambiente de trabalho, um bom relacionamento entre os colaboradores e tal. Isso é fundamental e eu acho que não quer dizer que a gente tem que voltar a ter um ambiente de trabalho chato, digamos assim, né? Mas é claro que o foco de toda empresa é gerar lucro, né? Gerar ali, de fato, você ter um produto ou um serviço que você está vendendo, que vai impactar a sociedade positivamente a ponto que as pessoas vão pagar pelo seu produto ou serviço. Isso, no final do dia, vai gerar lucro para a empresa. Então, toda empresa tem que seguir esse ciclo. Então, assim, talvez muitas dessas empresas tenham começado a focar em outras questões e o lucro ficou um pouco de lado. E assim, até onde a gente já viu, todo capitalismo só existe porque o lucro está aí, né? Tem todo o incentivo da questão do lucro que faz com que as pessoas saiam todo dia de casa para trabalhar. Então, de fato, isso a gente não consegue abandonar, né? Há hoje, no próprio Vale do Silício mesmo, há um grande debate sobre qual vai ser o futuro desse tipo de empresa, como é que vai ser esse ambiente de trabalho. Vai ter uma correção, isso é fato. Assim, já está tendo essa questão das demissões em massa.
massa, né? Se discutiu, eu lembro que no passado se falava a questão, inclusive, de não haver mais demissões no Vale do Silício, por exemplo. Você se falou sobre isso. Que é impossível, né? Não tem como você ter um mercado de trabalho em que você não tem substituição, a própria pessoa mesmo. Assim, demissão ela pode ser muito ruim no determinado momento, mas depois uma pessoa demitida, depois ela muda completamente de carreira, de visão, enfim, e dá a volta por cima. Então, exato, a gente tem N exemplos para falar sobre isso. Então, essa correção é necessária, né? Acabar com esse ciclo de correção pode ser muito mais maléfico do que você permitir que ele funcione naturalmente. Né? Uhum. E até respondendo a sua pergunta lá de trás, né, que você comentou que eu não tinha respondido ainda, a questão da tributação das startups. Né? Antes da pergunta da tributação, você vai pegar aquela água ali para mim, a garrafa ali atrás de você. Porque é o seguinte, a gente teve um papo aqui com alguns candidatos a deputado, a gente está em ano eleitoral, e é sempre uma questão que é levantada, a questão da tributação, cara, porque tiveram algumas reformas aí muito bizarras, assim, que, assim, no meu ponto de vista, fizeram mais mal do que bem para esse tipo de empresa, de tecnologia, por exemplo. Mas queria a sua visão sobre a tributação. Esse é um tema bastante espinhoso, né? Eu particularmente sou advogado tributarista, né? E quando eu comecei a trabalhar com política, eu trabalhei bastante, inclusive, também nessa questão da análise de projetos ligados à tributação. Trabalhei na LERJ, vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas analisava muitos projetos que mexiam com tributação de empresas, inclusive empresas de tecnologia. E o primeiro, acho que tem dois grandes problemas fundamentais nessa questão. Né? O primeiro problema é o Estado ou o agente público entender aquela tecnologia que ele está tentando tributar. Uhum. Né? Então a gente viu isso com Uber, depois com patinete, com as plataformas de um modo geral. Então, assim, os marketplaces que envolvem desde Uber, iFood e vários outros, né? Ele é uma nova modalidade de negócio. Então, assim, entender essa nova modalidade é fundamental para você depois discutir o processo de tributação. Uhum. Se é produto, se é serviço, o que você está se vendendo ali? A Uber ela vende o serviço de transporte, ela vende o serviço de intermediação. Então, assim, tem uma discussão anterior. E muitas vezes o legislador ele acaba ultrapassando essa discussão. Hoje a gente tem a questão das criptomoedas, por exemplo. Só pode se discutir regulação de criptomoeda compreendendo de fato a tecnologia, né? Então, assim, esse processo ele necessita ser observado e muitas vezes ele não acontece. E o segundo também é o próprio mercado, né? Ele entender muito bem o que ele quer, né? Exatamente. Por exemplo, eu vi muito debate sobre tributação de startup especificamente quando as startups entraram no Simples Nacional. Uhum. Simples Nacional, né? Para quem não conhece, um regime de tributação simplificado, que ele é unificado, tributo federal, estadual e municipal, e via de regra se paga muito menos tributo do que nos regimes de lucro presumido e lucro real. Então, a primeira observação que você faz é evidente que é melhor estar no Simples do que estar no lucro real. Uhum. Porém, quando a gente está tratando de startup, somente startup de início de operação, dificilmente você está falando de lucro ainda. É um negócio que investe muito em tecnologia, muito em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos, e muitas vezes não tem cliente ou poucos clientes. E até mesmo depois que vai escalando, crescendo, geralmente o volume de investimentos em desenvolvimento de novos produtos ele é maior do que o faturamento. Então, durante muito tempo dá prejuízo. Isso não é uma característica desse último ciclo, não. A Microsoft levou 18 anos para pagar dividendo. 18 anos, cara. Exatamente. Então, assim, isso é natural. Essa parte é natural porque, na verdade, não é porque o negócio não vai dar lucro. Ele tem uma operação que tem um potencial de dar lucro, mas como ele investe muito ainda em novas tecnologias, novos produtos, em desenvolvimento, é natural que o ciclo de investimento da empresa seja mais alongado. Inclusive, a questão do capital de risco ele é fundamental por causa disso, que é um capital de risco que financia essas operações desde o início. Uhum. Então, essa empresa, como ela não dá lucro, muitas vezes o regime de tributação dela, o melhor regime para ela é o lucro real, em que ela não precisa pagar imposto justamente porque ela não está gerando lucro. Uhum. Só que o Simples Nacional ele é baseado no faturamento. E não o lucro está em cima do faturamento. Então, assim, a empresa pode estar faturando muito, não está lucrando nada, e ela vai pagar imposto. Então, a discussão do Simples Nacional para startups é uma discussão que, via de regra, não faz muito sentido. É claro que a facilitação de como você paga o Simples é uma guia só, é muito bom.
mas o custo tributário dele é mais caro do que quando você está no lucro real para esse tipo de empresa. Então, assim, o debate e a provocação que o mercado, né, que os empreendedores devem fazer para o poder público é muito mais uma questão de simplificação tributária do que você tentar entrar nesse regime que não necessariamente vai ser bom para você. Entendeu? Não precisa ser de startup, não. Se você é empreendedor, você tem que pedir a simplificação. É a simplificação todo dia. Isso aí é a pauta eterna que a gente tem que sempre cobrar. O Faraco, né, a colega nossa da antiga, ele falou assim, o negócio é o seguinte, ó, desburocratiza aí. Quando eu sentir falta de burocracia, eu reclamo. O negócio é tem que desburocratizar todo dia. E aí, cara, mas essa discussão é muito boa, tributária, mas é técnica, é chata. É que a gente tá no podcast pra fazer um papo chato, legal. Chato cara. demais. Eu falo isso pra galera que vem aqui, a galera que vem mais à direita, né? Liberal, conservador, enfim. Mais à direita fala, cara, o problema é que a esquerda tá falando de festa, de zoeira, de liberdade do corpo e tal. Aí a direita tá falando de tributação, pô. A gente tem que falar coisa legal. Beleza, aí você... depois que você fechou a aceleradora lá, você passou a trabalhar... Você foi botar a batuta de advogado? Depois que eu fechei a Fichas, né, junto com os meus amigos, eu comecei a trabalhar, eu já tinha estagiado num escritório, aí voltei a trabalhar como advogado, trabalhei numa consultoria durante um tempo, enfim, depois entrei no outro escritório, aí voltei um pouco mais para o mercado tradicional, mas sempre olhando bastante para a tecnologia, né? Já tinha ali sido encantado, fisgado pelo mercado, então sempre acompanhava todos os movimentos, enfim, tentava estar sempre próximo. Na época, inclusive, até escrevi junto com vários amigos, e a gente escreveu um livro sobre direito para startups, foi a primeira obra sobre isso aqui no Brasil. Tem disponível para venda? Tem, chama-se Direitos para Startups. Tem já, se não me engano, está na segunda edição. É uma coletânea de artigos. Uhum. Eu escrevo o primeiro, inclusive nesse artigo que eu cito o Peter Thiel, que ele fala sobre o processo de como é que a tecnologia mudou, né, a natureza da indústria americana, que ele compara na indústria dos automóveis lá atrás, depois a indústria dos aviões, aí depois ele compara com o Google e como que a capacidade que o Google tem de gerar receita, de gerar dinheiro frente às indústrias antigas, né? Então, assim, o potencial que a internet tem é absurdo. E eu cito esse artigo, eu cito esse livro nesse meu artigo, é muito interessante. E aí, depois disso, aí foi quando em 2016, né, a gente junta, inclusive, quando a gente entra para esse processo de política, né, essa loucura que é a política, e desde então, né, falando principalmente a questão da liberdade econômica, do liberalismo no modo geral, era natural que a gente falasse sempre bastante de economia, esse assunto que às vezes é chato pra caramba, de fato. Quem descobrir, quem deixar isso legal, vai voar. Com certeza, porque realmente, assim, eu adoro falar sobre economia, mas tem hora que é um assunto chato, né? Enfadonho, né? Muito técnico e é difícil a gente, de fato, conseguir transformar isso em algo sexy, né? Digamos assim, cool. E aí, desde que eu comecei a trabalhar com política, também eu falava sobre tecnologia, né, ligava os dois assuntos. E quando foi em 2018, eu entrei especificamente para um escritório que, na época, se brincava até que era a Google da advocacia. Porque era um escritório que tinha um perfil muito de empresa de tecnologia. Era um escritório que não se usava terno e gravata, não se usava roupa social, você podia trabalhar de bermuda, também tinha videogame, essas coisas e tal, mas era um escritório que fazia total sentido você ter essa política, não só pelo perfil dos sócios, enfim, de todos os colaboradores, mas era um escritório que trabalhava com contencioso de massa, que para quem conhece o mercado de advocacia, é uma área que necessita hoje muito investimento em tecnologia. Porque a gente está falando de um escritório que lida com 200 mil processos, numa carteira de 200 mil processos. Então, para ele gerenciar esse volume tão grande de processos, muitas vezes processos muito parecidos em si, processo, por exemplo, de consumidor para banco, telefonia e tudo mais, se investe muito em tecnologia para você criar, de fato, uma linha de produção, desde a entrada do processo na carteira do advogado até o encerramento desse processo. Então,
Isso é muito importante, você ter esse investimento em tecnologia. Vários escritórios começaram a fazer isso, e esse escritório que eu trabalhava era um dos que mais investiu em tecnologia, inclusive tinha uma equipe de TI dentro do escritório, com programadores que desenvolviam softwares próprios para o escritório. Então, isso era um escritório que tinha muito essa particularidade. Na época, eu entrei nesse escritório para atuar na minha área, de direito empresarial, direito tributário, focado muito em empresas de tecnologia. Então, assim, cada lugar que eu entrava, eu sempre trazia essa questão da tecnologia, da inovação para junto do meu trabalho. Né? Pode falar o nome do escritório ou melhor não? Goldin Advogados. Ah, do Goldin. Foi um excelente escritório que eu trabalhei lá, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei, se eu não me engano, 1 ano e meio, assim, foi um período curto, porque foi no momento em que eu migrei para a LERJ, né, para trabalhar na Assembleia Legislativa, mas sem dúvida nenhuma assim, foi uma grande escola. Né? Não só é um dos principais escritórios de advocacia do Rio de Janeiro, mas sem dúvida nenhuma também é um excelente lugar para trabalhar, e me deu essa oportunidade de trabalhar como advogado, lidando com o que eu gostava, que era inovação e tecnologia. Ah, Helena Landau é sócia lá, não é? Não, a Helena Landau era sócia do Bermudes Advogados. Bermudes, show. E quando você fala, e aí vamos falar pro afegão médio aqui, quando você fala de contencioso de massa, que diabos é isso? Bom, explicando muito rapidamente, né? Contencioso de massa, contencioso primeiramente a parte do direito, né, dos processos em que você tem um conflito. Você estabeleceu ali de fato um conflito na via judicial. Então você tem, por exemplo, né, você tem um autor e um réu discutindo alguma relação ali em que não há consenso entre as partes. Discussão sobre imóvel, sobre compra e venda de produtos, enfim, tem diversas maneiras de você levar um conflito ao judiciário. E o que a gente chama de massa é porque é um volume muito grande de processos e geralmente processos muito semelhantes. Então, via de regra, são processos que envolvem empresas que prestam serviço para consumidor em grande volume, concessionários de serviço público. Então, você pega banco, empresas de telefonia, água, luz e coisas do gênero. Então, assim, por exemplo, um banco Itaú, Bradesco, qualquer um desses bancos, eles possuem milhares de processos, Brasil afora. Processos que envolve a compra não processada no cartão de crédito indevidamente, cobrança indevida, enfim, milhares de assuntos que o banco é demandado porque não conseguiu solucionar administrativamente, enfim, alguma coisa do gênero. Isso gera um processo judicial que o banco contrata escritórios para gerenciar esse processo. Só que como o banco tem milhões de clientes, né, o Itaú tem, sei lá quantos clientes, 10, 20, 30 milhões de clientes. Talvez até mais. Talvez até mais, se duvidar. Então, assim, ele tem um volume muito grande de processos. Então, são 500 mil processos por ano que o Itaú precisa gerenciar. E muitas das vezes esses processos eles possuem características muito semelhantes. Então, se você pegar aí 10, 15 assuntos, você consegue categorizar esses processos. E aí, depois disso, os escritórios começaram a perceber que se você utilizar a tecnologia, você consegue entender qual a melhor defesa para cada um desses processos, porque o tribunal já tem um entendimento XYZ sobre aquele assunto. Você consegue obter as informações melhor do banco, né, no caso do teu cliente, para conseguir ter um processo, uma defesa melhor, enfim. Começou a se utilizar bastante da tecnologia nesse tipo de processo. Maneiríssimo. A tecnologia ajudando até na uma das pessoas mais antigas do mundo, que é filho das meninas. Não, jamais vou desrespeitar um advogado aqui nesse podcast, que não tá na hora da gente ser processado ainda. Júlio, aí você embarca na política, né? A gente trabalha ali aquele período junto na LERJ, depois passa de LERJ, você recebe um convite para ir para Invest Rio, né? E aí eu tô dando um salto quântico aqui, mas a Invest Rio me parece que você pega toda essa tua estrada, tanto de... E aí, vou falar de um pouquinho de ideologia aqui, né? Não de política partidária, mas de ideologia. Você pega um pouquinho dessa liberdade econômica, né? Dessa coisa um pouquinho chata, e vai para tocar isso na empresa de investimentos,
né? Na Invest Rio. Você já falou aí que vocês têm alguns pilares, mas esses pilares se transformam em projetos, se transformam em programas. Você acabou de voltar de Boston, onde você visitou o MIT, você visitou Harvard, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso. Mas quais são os principais projetos hoje da Invest Rio? Hoje, você está dando um pequeno passo atrás, né? Como eu tinha falado lá no início, né? A Invest ela tem alguns projetos próprios e tem o core business da empresa, que é a atração de investimentos, né? Então, quando a gente está atuando como uma agência de atração de investimentos diretamente, né, o nosso trabalho é fazer muita interlocução entre o setor privado e o setor público e apresentar as oportunidades de negócio da cidade. Vocês estão vendendo no Rio de Janeiro? Em Minas Gerais é basicamente isso, né? A gente recebe muito investidor, tanto local quanto estrangeiro, conversa com consulados de diversos outros países, faz missões internacionais e nacionais. Então, assim, é muito, de fato, a venda, né, vender o Rio de Janeiro para potencial empreendedor, empresário ou investidor. Mas a gente também tem alguns projetos específicos em que a gente atua, e aí muito principalmente na parte de tecnologia. A gente tem o projeto do Maravale, que é hoje, talvez, sem dúvida nenhuma, o principal projeto da Invest Rio, que o Maravale, ele é, na verdade, ele se divide em várias partes, né? A gente tem o objetivo, primeiro, de criar um distrito de inovação na região portuária. A gente estudou bastante sobre ecossistemas de inovação mundo afora, um exemplo de Boston, por exemplo, né? Que para quem já foi lá conhece bastante a questão da Kendall Square. Kendall Square é a região em volta do MIT, né? Que, se você olha da foto, a gente até tem uma apresentação que a gente mostra isso, né? A foto da década de 70 da Kendall Square e a da Kendall Square hoje, né? Como aquela era naquela época e a quantidade de empresas que tem em volta do MIT, de laboratórios, centro de pesquisa, assim, é algo incrível quando você visita lá, você vê. E um dado até recente que eles divulgaram, né? Eles têm as empresas chamadas empresas irmãs do MIT, né? Que são de ex-alunos, de professores do MIT que formaram essas empresas. E foram milhares, né, empresas que foram formadas naquela região. Muitas delas estão instaladas, inclusive, até hoje lá. E os faturamentos somados de todas essas empresas que são oriundas do MIT é maior do que o PIB brasileiro. O potencial de desenvolvimento que o MIT tem é algo assim absurdo, né? Sempre bom lembrar que o Facebook compra a bolsa brasileira inteira e ainda sobra um troco. E ainda sobra dinheiro. Sobra, quase metade do dinheiro, quase. Isso vale para Microsoft, Google, Facebook, Apple. Essas empresas aí estão valendo mais do que muitos países, inteira, né? Impressionante. Então, o ecossistema do MIT é o que a gente brinca que é um sonho grande, mas também tem o Vale do Silício, que é a grande referência mundo afora. Você tem outros ecossistemas de inovação, como Shenzhen na China, Tech City em Londres, mais próximo aqui também no Chile, tem um ecossistema bem, bem robusto. Então, você tem vários lugares no mundo e esses ecossistemas eles têm certas características. A gente foi estudar um pouco dessas características e a gente observou que a região portuária do Rio de Janeiro ela possui muito dessas características e é uma boa oportunidade, principalmente depois do investimento do Porto Maravilha no antigo administração do Eduardo Paes. Era uma grande oportunidade a gente aproveitar aquela região ali e formar esse distrito de inovação, até porque uma das grandes dificuldades que você tem hoje no ecossistema do Rio de Janeiro é que ele é muito pouco denso, ou seja, ele é muito espalhado pela cidade. Você tem um pouco do Parque Tecnológico no UFRJ, você tem a UIMPA, por exemplo, que está localizado no Jardim Botânico. Você tem PUC está na Gávea. A PUC é na Gávea. Você tem empresas no centro. Você tem um pouco de algumas empresas, principalmente, por exemplo, hoje agora cripto, ali na região de Ipanema, Leblon. Mercado financeiro também está ali. Então está tudo muito espalhado. Só o fato... Você acabou de voltar lá de Boston, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar. Você leva 10 minutos, né? Do centro nervoso da cidade até a faculdade. 10 minutos no Rio de Janeiro, acho que todo não pega, sei lá, 5 estações de metrô. E aí a gente tá falando de distâncias muito longas, né? O que vocês estão querendo é adensar isso. Isso, exatamente. A gente até, numa das apresentações que a gente fez, a gente até trazia uma fotografia bem interessante, que era a comparação do Rio, São Paulo, aí comparava com cidade de Israel, Londres,
não lembro agora qual era, Tel Aviv, de Israel, era Londres, mais também o São Francisco, no Vale do Silício, e algumas outras cidades do mundo afora, e o tamanho que a gente chama de raio de densidade do ecossistema. O Rio de Janeiro era maior desses raios que pegava, por exemplo, desde o Fundão até a Barra da Tijuca, que é onde, por exemplo, hoje está o Descomplica. Então, essa distância física, ela dificulta muito a interação entre os atores. Então, se no Vale você sai do seu escritório, desce, vai tomar um café, encontra com o investidor, encontra com outro empreendedor, com um aluno da universidade, aqui você tem muito essa dificuldade, porque não tem um lugar onde você consegue encontrar todo mundo. Então, a ideia de transformar o porto nesse local, ele vai muito nesse sentido, a gente conseguir adensar esse ecossistema numa única região, numa região que hoje tem a maior infraestrutura da cidade, depois da PPP do Porto Maravilha, e próximo ao grande centro também, com toda a facilidade de mobilidade urbana e de acesso às principais universidades. Então, criar esse distrito de inovação, a gente passou a colocar isso como prioridade, e esse é o Distrito Maravale. A gente começou, inclusive, baixando o ISS dessa região, né, de 5% para 2%, que é o mínimo possível hoje de tributação na cidade, no país, na verdade. Então a ideia é que a gente tenha essa migração dessas empresas de tecnologia para essa região. E no coração desse distrito, a gente está criando o Hub Maravale, que é um galpão que a prefeitura tem lá, um galpão de cerca de 10 mil metros quadrados, em que a gente está construindo, ele vai construir ali um hub de inovação com a primeira graduação do IMPA. O IMPA está criando a primeira graduação em bacharelado em matemática voltado para a área tecnológica. Que foda! E ali vai coexistir tanto a graduação com os alunos do IMPA, né, os principais cérebros do país em matemática, junto a corporações e startups. Então a ideia é que circule ali cerca de 1.500 pessoas todos os dias e tenha todo o ecossistema do Rio de Janeiro concentrado num único lugar. Gente, olha só, eu sou amigo desse cara, amigo mesmo, amigo pessoal, e eu não sabia dessas coisas, dessas informações. Chegaram a conversar alguma coisa com o pessoal do CT da UFRJ pra ver se podia rolar um intercâmbio ou eles irem pra lá. Porque assim, se tu pega o CT da UFRJ, a PUC é razoavelmente fácil de... Mas se tu chega num CT da vida, da UFRJ, pega, sei lá, um bloco, cara, vocês ali com PUC, IMPA e o UFRJ, esquece. Vira Los Angeles, pô. Com certeza. O Rio de Janeiro já é bom demais, né? Imagina se a gente coloca todo mundo junto para trabalhar. Mas chegaram a conversar com a FRJ? Um dos grandes trabalhos que a gente faz é de integrar o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Então a gente conversa com todos os atores. Esse é um projeto em 2 pontos fundamentais que a gente tem em mente, né? Primeiro, ter todos esses atores na mesa conversando. Então essa integração, como eu estava falando da questão da densidade, a integração física é importante, mas também a integração no sentido amplo, né? Todo mundo conversando, todo mundo tendo uma estratégia integrada é fundamental. E a Invest tem feito muito esse trabalho de colocar todo mundo à mesa para gerenciar essa governança dos atores do ecossistema, que isso inclusive é um dos pontos que o MIT considera fundamental para o desenvolvimento do ecossistema. Então, sim, esse é um trabalho que a gente faz bastante. E um outro ponto que a gente... Agora eu esqueci completamente o que eu estava falando. Show. Caramba. Que bom. Eu perguntei se vocês estão conversando com o pessoal da FRJ para eles sentarem à mesa com vocês. Cara, eu esqueci completamente o que eu estava falando. Ih, olha aí o Covid pegando. Não, relaxa. Vamos lá. A gente estava falando dos braços, aí você começou a falar do Maravale. Eu ia falar 2 coisas. Eu falei uma, esqueci completamente. Não tem problema não. Eu corto depois. Não tem problema nenhum. Branco, enfim. Não lembro. Aí eu corto essa parte da UFRJ que ficou solta. E aí, cara, a gente tem um segundo... Pera aí, rapidinho. Cortar aqui. E aí, Júlio, a gente tem uma segunda iniciativa de vocês. Aliás, tem várias, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o Web Summit. Que além do Maravale, é um próximo programa de vocês. Um próximo projeto de vocês, né? O Web Summit, ele começa, também é uma história super curiosa, né? Porque ele começa no primeiro dia do nosso trabalho junto à prefeitura, né? Quando o Eduardo convidou a gente para compor a equipe da prefeitura, uma das primeiras ações que a gente comentou com ele era a questão de como era importante o Web Summit vir para o Rio de Janeiro. Já existia um namoro do Web Summit com o Rio de Janeiro já há um tempo. Isso começa 2, 3 anos atrás com
o interesse público do Web Summit vir para o Rio de Janeiro, mas por N circunstâncias isso ficou parado, teve a própria pandemia também e tal. E quando a gente iniciou o trabalho na prefeitura, a gente comentou da importância do Web Summit vir para cá. Só que existia uma dificuldade muito grande do Web Summit vir para cá por conta de restrição orçamentária, né? A prefeitura estava num momento muito complicado de caixa, então não tinha essa complicação, essa dificuldade de investir nesse evento. E a gente, durante esse período aí de um ano e meio, a gente fez todos os esforços necessários para conseguir atrair o evento para cá com o menor custo possível para o poder público. E o Web Summit ele tem uma importância muito grande nesse projeto do que a gente está falando de inovação, porque quando você observa o que o Web Summit causou em Portugal, né, como é que o sistema de inovação em Portugal mudou, principalmente de Lisboa, depois da criação do evento, a gente quer replicar esse mesmo fenômeno aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, ter esse evento, que é o maior evento de tecnologia do mundo, aqui na cidade, atraindo os olhares do mundo inteiro para o ecossistema do Rio de Janeiro, é uma oportunidade ímpar. A gente brinca que a gente agora está na tempestade perfeita inversa. Né? Então, a gente fala muito da questão da tempestade perfeita, quando você está nos todos os sintomas para uma grande crise, e a gente está no sentido contrário, né? A tempestade perfeita inversa, em que tudo está apontando para o Rio de Janeiro decolar novamente, um pouco daquela questão do Cristo decolando, né? A capa da revista Economist. Pô, não fale isso não. Ele só tem que tomar cuidado para depois ele não cair. Exatamente. Então, o esforço ele tem que ser, não pode ser um voo de galinha, ele tem que ser uma coisa a longo prazo. Mas trazer esse evento para cá significa trazer grandes corporações para o Rio de Janeiro, significa trazer os principais investidores de tecnologia para o Rio de Janeiro, significa, de fato, colocar o ecossistema do Rio no nível global. Você está falando aí de tecnologia, e aí eu estou falando uma coisa muito boa, muito pequena, que tem um baixo investimento, que é esse podcast aqui. Uma galera, e aí eu vou falar do maior player do mercado, Flow, né, por exemplo, maior ou segundo maior, depende de que lado você tá, mas os caras saem de Curitiba para ir para São Paulo. Cara, eu gostaria muito que eu não tenha que ir pra São Paulo. Porque assim, eu acho, cara, que o Rio de Janeiro tem tanta coisa bacana pra gente colocar pra frente. E aí você tem, olha só pra exemplificar, o Projac tá aqui a poucos minutos daqui da gente. Então assim, quantas figuras você não tem lá, né? Então assim, eu acho que a gente tem muita coisa no Rio que dá pra superar São Paulo. Ou pelo menos brigar. Indústria criativa, falando do Projac, fortíssima no Rio de Janeiro, né? Não é diferente com a galera de tecnologia. Claro que assim, São Paulo, pô, só esse trio aqui, ó, USP, Unicamp e ITA, muito difícil, mas assim, a gente tem o FJ, tem IME e tem PUC. Então assim, dá pra brigar com os caras. Vamos tentar começar a brigar, né? Porque essa fuga de cérebros do Rio pra São Paulo é uma coisa horrorosa, né? Eu acho que o Web Summit vem muito pra isso. Já tem data? Como é que tá o andamento disso? 1º de maio do ano que vem, de 1º a dia 4 de maio. O evento ele vai ser um evento anual e a gente já tem contrato com o Web Summit nos próximos 6 anos. Né? Opa, olha aí. Vai ter bastante Web Summit aí no Rio. Vocês querem o Tudão, né? Até lá, se Deus quiser, estúdio Tudão cobrindo o Web Summit. Vai ser maneiríssimo. Lugar vai ser lá no Rio Centro. No Rio Centro? Não tem espaço para colocar lá no Porto? Não. Para tamanho do evento, o evento é muito grande, né? Grande, precisa de uma infraestrutura, de palco, de montagem, que o Rio Centro é o lugar ideal. Entendi. Show de bola, mais perto de casa. Bem mais perto de casa. E aí, hoje fora o Web Summit e... oh, meu Deus. Maravilha. A gente falou? Maravilha. E o Maravilha e a atração de investimentos, obviamente. Vocês estão tocando alguma outra coisa? Hoje já é bastante coisa, né? Ninguém tá falando que é pouco, não, mas é só uma pergunta mesmo. Você tá tocando mais alguma coisa lá, além dessas 3 questões? A gente faz muito também o trabalho de atração de eventos, né? O Web Summit é um deles, mas não é o único. A gente tem olhado para vários outros eventos, desde eventos de médio porte até eventos de grande porte, tanto de lazer quanto corporativo. E a gente tem um projeto da Bolsa Verde, que é um projeto que a gente realiza em parceria com a prefeitura, envolvendo diversas secretarias, né? Não só a Invest Rio, Fazenda, Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento e alguns outros setores também, que visa
que são projetos que conversam muito, né? Isso é um esforço que a gente tem feito bastante na Invest, né? O nosso planejamento ele é muito integrado. E o projeto da Bolsa Verde visa criar um ecossistema de economia verde na cidade do Rio de Janeiro, né? Como eu falei lá atrás, como um dos nossos pilares é sustentabilidade. O Rio de Janeiro ele tem um histórico muito grande no tema da sustentabilidade, né? A gente replantou a Floresta da Tijuca inteira, a gente sediou o Rio 92, né, que foi a primeira grande conferência sobre o clima a nível global. Então, assim, a gente teve a Rio +20, esse ano tem a Rio +30. Então, o Rio de Janeiro é um protagonista nessa agenda há muito tempo. E por razões óbvias, né, a gente olha ao nosso redor, a gente necessita cuidar muito do meio ambiente aqui na cidade. A gente começou a discutir internamente na prefeitura, na Invest Rio, como que a gente poderia atrair mais esse investimento hoje que é gigantesco, quando se fala de crédito carbono, de engenharia reversa, enfim, todos esses ecossistemas ligados à economia verde, como que a gente poderia atrair isso para a cidade do Rio de Janeiro. Então, retomando esse protagonismo que a gente já teve no passado. Esse ano, como a gente vai sediar Rio +30, né, a gente começou a desenvolver uma série de ações voltadas para isso. E a gente criou esse projeto, que é o projeto da Bolsa Verde, que ele se divide em várias ações, né? Uma delas a gente apresentou na Câmara dos Vereadores um projeto de um benefício tributário para compra de crédito de carbono na cidade. Então, a gente tem conversado com várias plataformas que vendem bolsas de carbono mundo afora para atrair para a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, uma delas já veio, que é a Air Carbon. Então, hoje, se você quer comprar crédito de carbono de forma voluntária na cidade do Rio de Janeiro, você já consegue comprar numa plataforma sediada na cidade. E a gente vai dar esse benefício tributário para as empresas que querem investir para reduzir as suas emissões de carbono. Então, a gente vai incentivar as empresas a realizar essa redução e também fazer ações do poder público também visando a mitigação do impacto no meio ambiente, que vai desde avanço do VLT, troca do BRT para veículos elétricos, enfim, uma série de projetos que a prefeitura tem para cumprir a meta que ela estabeleceu desde o ano passado, que é ser carbono neutro até 2050. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, primeiro que ela foi a primeira prefeitura da América Latina o primeiro município da América Latina a ter um inventário de emissões de carbono. Então, hoje a gente sabe quanto que a gente impacta para o meio ambiente. E, a partir disso, a gente estabeleceu um compromisso público junto à C40, né, que é uma organização internacional de várias prefeituras do mundo afora, de zerar as emissões de carbono até 2050. Então, considerando esse compromisso que foi estabelecido, a gente criou uma série de ações práticas visando reduzir as emissões da cidade, criar um distrito neutro também, enfim, uma cidade que tem olhado bastante para essa questão da sustentabilidade, e esse é um projeto prioritário também lá na Invest. Muito maneiro. Top demais. Cara, a gente tava conversando aqui, olha só, o cara é meu amigo, chamei ele pra almoçar antes, e aí no almoço a gente falou um monte de coisa off-topic, coisa que não dá pra falar aqui, coisa que também dá pra falar aqui. A gente tava falando muito sobre, vou manter no campo da tecnologia. Você levantou uma bola que serve pra mim, eu, Heitor, corretor, né, que é a questão do registro 100% digital, né? Pessoal, só para vocês saberem, existe uma medida provisória, ela foi votada já? Foi convertida em lei agora já. Foi convertida em lei. E aí até dia 30 de janeiro de 2023, todos os cartórios vão ter que entrar no sistema, agora eu não lembro o nome do sistema especificamente, mas é um sistema integrado, e aí ao invés de agora você ter que ir a vários cartórios para resolver as coisas, você vai ter um sistema. E aí aquele sistema ali vai facilitar a vida da maioria das pessoas, que são aquelas pessoas que não têm certidão positiva. São as pessoas normais, as pessoas que não têm ficha policial, não têm ficha criminal, não têm condenação na justiça, não têm condenação tributária. Então você vai ter centralizado ali, isso vai facilitar muito o meu trabalho de corretor de imóveis, porque o registro vai ficar muito mais fácil. Eu sempre falo, Júlio, eu tenho alguns clientes de São Paulo, né? E aí eu falo... eles compram imóvel comigo e tudo mais. Fala, não, porque a gente tem que registrar. Cara, tu acha que sai semana que vem? Semana que vem? Como assim? O que você tá falando, cara? Semana que vem? Ué, não, lá em São Paulo... você tá com tanta pressa, né? Lá em São Paulo sai em 5 dias. Cara, aqui é Rio de Janeiro, irmão. Dá um tempo aí. É Rio de Janeiro. Mas, cara, acho que a tecnologia, assim, nos últimos anos, a gente não pode falar que a gente tá com a melhor administração... administração do país, né?
que a gente já teve, mas tiveram algumas coisas muito positivas do ponto de vista de inovação, né, cara? A gente tá falando do GovBR, a gente tá falando também dessa medida provisória que foi transformada em lei. Como é que você vê a questão de dar transformação? E aí a gente tá falando, você é um agente público, a gente pode falar que você é um agente público? Você é um agente público, como é que você vê essa questão da inovação no Estado? A gente já viu que a legislação ela anda mais devagar do que a tecnologia, né? Que ela está sempre tentando alcançar a tecnologia, mas não consegue alcançar. E em alguma medida, não consegue nem começar, como é a parte tributária. Mas como é que você vê essa conversa do Estado, cidadão e tecnologia? E um detalhe, né? Eu acho a legislação ela não acompanha a tecnologia e eu acho até que isso é natural e nem deve acompanhar, né? Porque a legislação ela sempre é um instrumento para pacificar as relações. Então, assim, a sociedade primeiro precisa se deparar com aquilo para depois problema, né? surgir uma legislação para resolver aquele problema. Então, assim, que foi o caso, por exemplo, errado, que foi o caso do patinete, né? Que teve esse debate grande, inclusive, na Assembleia. Cara, aquilo era muito bizarro. A gente estava junto em 2019 lá na LERJ e estava rolando a questão do patinete, que nem existe mais. 2022... Uma discussão monstra, aquilo ia para plenário, e aí dedo na cara de um, dedo na cara de outro, horas debruçadas naqueles projetos de lei, e nem existe mais. Exatamente. Esse é um exemplo que até o próprio deputado que foi autor, depois ele até retirou o projeto, então, enfim, se percebeu ali que, de fato, aquela discussão não fazia muito sentido, porque se eu não sei ainda qual o impacto daquela tecnologia na sociedade, como é que eu vou criar uma lei sobre aquilo, né? Então, assim, primeiro eu preciso entender o problema precisa acontecer para depois, de fato, você ter uma... Acontecia muito. Lá na LERJ acontecia muito. Não, bastante, com certeza. Então, assim, esse essa questão da produção legislativa, porque o legislador, né, o deputado, ele é movido muito por conta a percepção dele, assim, do furor público, né? Exatamente. Então, por exemplo, naquele caso específico do patinete, isso foi muito claro, né? Porque teve um acidente, teve outra, teve uma reportagem na TV, então as pessoas começaram a ficar assustadas. Imagina, eu tô patinete, alguém vai me atropelar, entendeu? Você lembra que na época levantaram a possibilidade de ter uma carteira de motorista de patinete? Isso chegou a ser aprovado, inclusive. Chegou a ser aprovado. Olha aí, olha só, existe uma lei estadual para carteira de motorista de patinete. Aí depois foi vetado pelo governador e tal, então não vigou, mas chegou a ser votado isso na LERJ. Então, esse é um exemplo disso, né? Então, é natural que a legislação ela venha depois. Inclusive, hoje na prefeitura, né, a gente tem o sandbox regulatório, que é justamente para você evitar isso, né? O que é sandbox regulatório, né? Então, é um espaço de experimentação de novas tecnologias. Então, ao invés de a prefeitura criar uma legislação, ou o município criar uma legislação de uma nova tecnologia que ela não compreende ainda qual vai ser o impacto dela na sociedade, qual vai ser a usabilidade. Às vezes você começa com um produto para aqui e aí depois descobre que ele vai ser útil num outro segmento. Se você pivota aquilo completamente. Então, isso é muito comum no segmento de tecnologia. Então, assim, se você não sabe isso, né, então por que você vai criar uma regulação antes de ter essa consolidação no mercado? Então, com o Sandbox, o que a gente cria, né, isso tem alguns outros municípios e órgãos Brasil e mundo afora, você faz um acompanhamento daquela tecnologia, uma troca de informação entre o poder público e a empresa, né, o empreendedor, com o desenvolvimento da tecnologia acontecendo em paralelo. E à medida que a prefeitura vai analisando essas informações, ela, depois de um determinado ciclo de análise, ela chega a uma conclusão sobre qual tem que ser aquela legislação, aquela regulação a ser implementada. Então, por exemplo, vou ter agora o drone entregador, né? Uma das coisas que se discute hoje na indústria. Entrega de produtos da Amazon, de todas essas empresas sendo feita via drone. Vamos ver como é que essa tecnologia vai ser utilizada, para qual a função que ela vai ser, e aí a gente vai ver qual o impacto que ela vai ter. Então, por exemplo, eu percebi aqui que tem um impacto no ruído das grandes cidades. Ela está gerando muito ruído. Um exemplo qualquer. Não, então preciso agora criar uma regulação, por exemplo, limitando qual é o ruído que aquele equipamento pode ter. Ou então uma questão de trânsito aéreo entre esses equipamentos. Enfim, entender de fato qual vai ser o impacto disso, para depois aí sim você criar uma regulação. Então,
Isso é uma coisa que a gente tem implementado aqui na prefeitura, já tem hoje o primeiro ciclo de projetos a serem observados aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, e outros órgãos e entes públicos têm feito também nesse sentido. Essas instituições são públicas? O cidadão comum consegue ter acesso? Sim, vão ser todas elas públicas, né? A prefeitura abriu um edital para selecionar empresas a participarem desse projeto, e aí está tendo agora a avaliação desses projetos, e depois vai ser publicado no Diário Oficial, no site da prefeitura, todos esses projetos para as pessoas poderem acompanhar. Né? Maneiro. Show de bola. Então, vamos ter... como é que a gente pode saber... Isso é um programa da Invest Rio ou não? Não, é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente atua muito próximo, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tiagão, vamos querer dar publicidade aí para as coisas. Exatamente, é sandbox.rio, que você acompanha tudo isso. Top. É sempre muito interessante ter gente que entende a administração pública, entende que a administração pública não está aqui para atrapalhar, né? Quanto menos atrapalhar, melhor para o cidadão comum. Mas isso está vindo agora, né, cara? A gente participou dessa mudança. A gente via coisas, gente, só para posicionar o pessoal, a gente via coisas na LERJ que, assim, 1/3 das coisas que eram votadas não eram nem para ter sido votadas, né? Porque não existia essa questão do timing com o cidadão, entre o legislador e o cidadão, enfim, e a coisa ia acontecendo. Mas aqui não é hora de falar de política partidária, não, nem de entrar no mérito disso. É na hora de falar do que acontece, do que funciona, do que não funciona, e tá sendo muito legal, porque a galera que tá vendo a gente provavelmente nem tinha... nem chegava nessa parte. Cara, você tem uma outra faceta de empresário, né? Sua esposa é proprietária de um restaurante. Aliás, muito bom, recomendo. Pode fazer merchan, né? Acho que não, né? Aí é contigo, você que é o dono do canal. Então tá bom. Então, ó, Botega. Lá tem um Botega no Flamengo, tem Botega no Botafogo. O de Botafogo também é italiano? Também é comida mediterrânea, né? Mediterrânea. Comida mediterrânea, ó, coisa de maluco. Botega não está me patrocinando, não está me dando dinheiro pra falar isso. É realmente muito bom. Tem no Flamengo, na rua... Da Rua Paissandu. Rua Paissandu, e em Botafogo? Visconde de Caravelas. Visconde de Caravelas. Coisa de maluco. De Botafogo eu tô devendo ainda. Mas vou visitar já com a Sofia, que agora a Sofia tá indo dormir mais tarde. Já tá chegando aquela adolescência do bebê. E aí eu consigo visitar agora. Antes tava difícil. E aí, cara, como é que foi essa parada de, vou empreender, vou abrir um restaurante? A gente já viu que você é muito um cara que é mais avesso, não, mas mais perto da tecnologia, tem mais a tua cara. E aí você vai e abre um restaurante, que é, sei lá, um dos negócios mais antigos que existem. Na verdade, desde como eu estava falando, né, desde 2010, né, comecei a empreender. Sempre gostei de empreender, né, de modo geral. Seja online, seja no físico. Essa visão empreendedora é uma coisa que eu sempre carreguei, né, desde jovem, desde criança praticamente. E eu já tinha vontade de ter algum empreendimento no mercado gastronômico, já desde de jovem já falava sobre isso, queria ter um bar, eu sempre gostei muito de receber as pessoas em casa, sempre gostei de ser anfitrião, então isso eu sempre achei isso muito legal. Aquele charutinho, né? Muito bom, então assim, quem sabe um próximo empreendimento, né, uma charutaria, então excelente ideia. Que eu aceito. Então assim, uma coisa que eu sempre gostei bastante, mas... Enfim, era apenas uma ideia que ficava na cabeça, não tinha levado isso muito adiante. E quando foi lá por volta de 2016, eu comecei a estudar com mais afinco essa ideia, pesquisar sobre esse produto. Naquela época estava começando o boom das cervejas artesanais, né? O pessoal que gosta de cerveja lembra bem disso. Gosto bem. E aí eu comecei a olhar algumas franquias, algumas coisas nesse sentido. Cheguei a desenvolver um projeto na época, junto até alguns amigos meus. Mas aí a gente não conseguiu achar uma boa loja, enfim, ninguém queria se dedicar 100% ao projeto, eu também não queria. 16 era uma época que os aluguéis estavam uma loucura. Estava muito alto, isso era um grande problema, entendeu? A gente estava passando por uma crise econômica ali também, então era um ciclo complicado. E nem eu, e nem nenhum dos outros meus potenciais sócios, ninguém queria trabalhar 100% no negócio. Então
Então isso era um impeditivo muito grande, né? Então, assim, eu era advogado, queria continuar advogando, meus outros sócios também queriam nos seus respectivos trabalhos, então não tinha ninguém para ficar ali na linha de frente. Aí, enfim, a ideia morreu, ficou lá em segundo plano, e aí quando veio 2020, veio a pandemia, né? Em março veio a pandemia, a minha esposa trabalhava na área de turismo, e acabou sendo demitida logo no início da pandemia. Basicamente, a empresa que ela trabalhava foi todo mundo embora. Cara, né? Provavelmente o setor que mais sofreu. Que mais sofreu, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, Hotelaria. foi terra arrasada total, né? Então, ninguém fazia turismo no meio da pandemia, né? Não fazia sentido nenhum, era proibido mesmo completamente. Mesmo que não tivesse lockdown, as pessoas não iriam. Não iriam, entendeu? Você não tinha... o avião é o lugar onde as pessoas mais temiam entrar por conta do Covid, né? Então, não fazia sentido nenhum você ter... O máximo que teve durante um período ali ainda foi algum tipo de... Uma espécie de home, de office no meio do hotel, de você criar isso, mas era muito incipiente. Então, sim, foi de fato o setor que mais sofreu na pandemia. E ela, junto com praticamente a empresa inteira que ela trabalhava, foi demitida. E, enfim, na época não tinha não parecia ainda ter uma saída para aquele setor. Estava no meio ali do lockdown, daquele primeiro ciclo. E aí a gente, por acaso, viu um restaurante que a gente gostava bastante, né? A gente era cliente do restaurante, era próximo à minha casa. Eu vi que estava passando ponto. Aí, curiosidade, anotei o telefone, mandei mensagem, enfim, aí achei o anúncio da internet, estava um preço bom, estava assim, todas as condições necessárias. Eu sabia que era um restaurante que tinha sido reformado recentemente, tinha um bom público, era um excelente lugar. Fui visitar, aí eu falei com ela, falei, que é uma boa ideia, né? Que tal, né? Vamos seguir em frente. Aí ela se empolgou, gostou da ideia também. Como ela trabalhava no segmento turismo, ela já tinha bastante do conhecimento de público, né? De lidar com o público, isso é fundamental. Carol ela foi jovem aprendiz, cara. Então, assim, ela lá manjava de muito, trás, meu irmão. Lá de trás. Aliás, quero chamar ela aqui. Escola Sheraton. O dia que ela tem folga... É segunda-feira, a folga dela ou não? Folga é uma expressão forte, né? Forte, né? Eu vou arrumar algum tempo pra ela vir aqui conversar. Mas vale assim, manja muito de hotel, conhece todo mundo. É bizarro. Tu vê, né? Você, lá na época da aceleradora, você teve um problema de timing porque você chegou cedo demais, e agora você foi abençoado com um timing que você... Uns choram, outros vendem lenço, né? Você acabou vendendo lenço, porque você pegou uma época que o aluguel tava barato, uma boa oportunidade, com um restaurante que tinha acabado de ser reformado, juntou a fome com a vontade de comer. Não era uma piada, tá? Foi só uma tirada inteligente minha. Aí abriram aquela loucura, né? Obra. E aí, mas nem você nem Carol tinham tido restaurante já na vida, né? Não, foi a primeira experiência de todo mundo. A gente não tinha noção nenhuma, primeiro, do empreendimento de gastronomia em restaurante e nem da circunstância da pandemia, né? Porque a gente fechou esse negócio em junho, julho de 2020, no auge da pandemia. E a gente foi abrir o restaurante em 10 de novembro de 2020. Então a gente abriu, inclusive, com restrição de número de mesas, tendo que passar, enfim, todo o protocolo de álcool e gel, máscara, todos os protocolos de Covid no auge disso. Então, assim, a gente não fazia ideia de como é que seria a recuperação do setor, né? Então, a gente, claro, tinha noção dos números do antigo restaurante, do setor de um modo geral, mas ninguém se fazia ideia de se aquilo ia voltar. Então, assim, foi de fato uma grande aposta nossa e que deu certo. Funcionou muito bem, né? O primeiro Bottega foi crescendo mês a mês. Apesar de teve um segundo lockdown durante 2 meses ali em 2021, se eu não me engano. Mas logo em seguida também voltou a recuperação e funcionou bastante. A gente chegou até o ponto em que a gente, na verdade, por ser um restaurante até mesmo pequeno, né, não tinha muito para onde crescer. Né? Era um espaço muito limitado. E vocês não têm vizinho, né? Vocês não têm loja vizinha ali. Até tem uma do lado, mas não funcionaria muito bem uma expansão. Enfim, é uma situação que aparentemente vai ser aquilo ali e não vai crescer muito mais do que isso. Então a gente tinha essa limitação, sabia até onde poderia chegar em termos tanto de faturamento, número de clientes, enfim, até onde podia. E foi um grande teste, um teste que funcionou. E aí a gente começou a buscar, falando, qual é o próximo passo agora, né? E aí a gente de novo voltou, né?
bastante curioso essa questão. Sempre quando eu tenho ideia, eu começo a pesquisar sobre as coisas. Eu tenho um monte de ideia, tenho um monte de pesquisa guardada no meu computador sobre vários assuntos. De vez em quando eu pesco alguma coisa lá que eu posso aproveitar. Tanto é que o Botega, inclusive, até hoje a planilha financeira que eu uso no Botega é a mesma de 2016, da primeira ideia do primeiro bar. Que foi numa que eu desenvolvi na época, então assim, vou sempre aproveitando. E aí eu comecei a pesquisar a segunda loja. Só para trazer um paralelo aqui, alguém algum dia foi 2000 a última eleição foi 2020. Em 2020, alguém sabe, eu realmente não lembro quem é, tá? Se eu soubesse eu falaria. Alguém tava em campanha e aí falou assim: "Pô, eu tô com um orçamento aqui da minha campanha e tal, tem como você dar uma olhada?" As pessoas sabem que eu trabalhei com orçamento, sabem que eu trabalhei com campanha. Eu falei, cara, me manda aí, brother. Me manda aí, eu vou dar uma olhada, assim. Mas se você quiser uma visão a fundo, me contrata pra campanha, né? Aí quando foi ver, era a sua. Era a minha planilha, bicho. Era exatamente igual a minha planilha. Algum cara de pau pegou a minha planilha. Eu também não botei marca d'água. Não me importa. Se estão usando é porque era bom. Exatamente. Então, era a minha planilha, bicho. Mas enfim, aí você começou... Pelo menos eu tava usando a minha planilha lá de trás. Não, porra, cara de pau, cara. Eu nem sabia que aquela planilha tinha ido pra frente. Mas aí você começou a estudar e fazia sentido abrir um segundo? Fazia sentido, e a gente começou a tentar buscar mudar alguma coisa na operação, assim, alçar voos maiores, né? A gente ia começar... A gente tinha um restaurante que era um bistrô, né? O primeiro, uma unidade, é um bistrô, que por como ele ser pequenininho, um ambiente super aconchegante, intimista e tal, a gente explorava bastante a questão da culinária mediterrânea, junto com... Quando a gente criou o Botega, a gente pensou muito naquilo que a gente gostava, né? Não gostava e que não tinha. Eu gosto de tomar um vinho, comer uma boa comida, enfim, experimentar coisas diferentes. E eu não tinha muito isso próximo do cara, então a gente criou o Botega pensando muito nisso. E aí quando foi no segundo, eu falei, não, agora se eu buscar um espaço maior, por exemplo, eu consigo ter mais vinhos, eu consigo explorar uma carta maior de vinhos, né? Se eu tiver um bar no meu restaurante, eu consigo explorar drinks, que é uma coisa que hoje as pessoas adoram, drinks. Então, assim, comecei a buscar essas outras coisas. E aí a gente achou um segundo espaço, que era uma casa, 2 andares, super bonita, uma estrutura bacana pra caramba, e tinha um bar na entrada, né? Logo de cara você entra, tem um bar grande. E aí a gente começou a pensar, não, vamos agora então entrar no mundo da mixologia, né? Vamos explorar, a gente tinha explorado no primeiro a culinária mediterrânea, né? A própria gastronomia de modo geral. Falei, agora vamos para a mixologia, inventar essa novidade. E aí surgiu o Botega Gastrobar, que é uma combinação do primeiro com algumas outras novidades, principalmente a questão dos drinks, que a gente começou a investir pesado nisso, mas vários pratos tem nas 2 unidades, tal, mas a segunda unidade é um pouquinho diferente nesse sentido. Né? Entendi. Pô, tem que... rola happy hour? Rola happy hour de terça a sexta, a gente não está abrindo segunda ainda. Domingo tem jazz, da partir das 7 horas todo domingo tem jazz. E a nossa carta de drinks, né, como a nossa culinária mediterrânea, é inspirada no Mediterrâneo, a nossa carta de drinks, uma carta de drinks autoral, ela representa um passeio pelo Mediterrâneo. Então cada drink representa um país. Então você tem a Itália, você tem a França, tem Espanha, tem Grécia, tem Egito. E aí cada drink tem as características da culinária dessa região e representa aquele país, entendeu? Então, bem interessante. Maneiro, interessante. Vou ver se final de semana uma passadinha lá no Botega de Botafogo, que eu não conheço. Vale a pena. Bem maior, né? Bem maior. Tem ideia de área lá? Lá cabe aproximadamente 100 pessoas, né? Pô, o primeiro então é muito maior. 20 e pouquinho. O Flamengo cabe o quê? 25? Uns 20 a 25 por aí, apertando um pouquinho por aí. Então, assim, 4, 5 vezes maior, bem maior. Um salto de fé. E tá indo bem? E tá indo bem, graças a Deus. Assim, é uma operação muito mais complexa em todos os sentidos, né? Você tem um volume de funcionários muito maior, você tem uma necessidade... a parte de legislação também é mais complexo, até porque envolve mais funcionários, mais uso de equipamentos, tudo mais. Então, assim, a gente também começou a aprender bastante como é que é ter um restaurante de médio porte, que antes era a experiência de ter um pequeno. É diferente. Então, foi um processo de aprendizado, é outro negócio. Mas a gente, enfim, tendo a experiência do primeiro ajudou bastante.
E agora tá dando super bem, graças a Deus. Tá crescendo também. Mesmo ciclo do primeiro. Cada mês crescendo um pouquinho mais até a gente chegar aí no patamar que a gente quer. Pô, irado, cara. Tá de parabéns. Eu não tinha tido a oportunidade de te dar os parabéns lá pelo Botafogo. Eu vou passar lá pra dar os parabéns pra Carol. E prova os drinks. Vou provar. Vale a pena. Tem sem álcool também? Tem sem álcool também. Então, Sofia vai aprovar também. Tá? Os drinks lá do Drink do defumado e tudo, inclusive. É mesmo? Maneiro, hein? Porra, vou mesmo. Fiquei com aquele gostinho de... bem tomava um drink defumado hoje. Cara, você voltou aí recentemente de Boston. Você me passou umas impressões, tipo, algumas coisas que você não faz ideia até você visitar, né? Aliás, você chegou lá no teu primeiro dia, te deu fome e você ficou meio Fiquei a ver navios. Ficou a ver navios. Conta um pouquinho dessa história de como é que foi visitar Boston. Foi a tua primeira vez lá? Foi minha primeira vez lá. Conta aí um pouquinho de como é que foi isso. O Boston é uma cidade fantástica, né? Muito curioso você ver, né? O estilo de vida diferente, né? A gente não tem muita ideia. A gente acha que ele vai chegar no outro lugar, vai encontrar a mesma coisa que a gente encontra aqui, né? E eu faço parte de um grupo, né? Chamado MIT Rio, RIP Rio, que visa desenvolver um ecossistema de energia e sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro. E a gente foi convidado eu fui convidado para ir para Boston, fazer parte de um workshop que reúne várias equipes de várias cidades do mundo, Los Angeles, uma cidade da Bélgica, tem do Egito, tem de vários outros locais no mundo, são 8 equipes, e aí tem a equipe do Rio de Janeiro, e aí me convidaram para ir para lá, eu fui, passei Tem a ver com a Invest Rio ou não? A Invest, eu tô como pessoa física nesse projeto. A Invest Rio ela é parceira, né, do programa, tem colaborado na ponta governo, representa o RIP, ele é uma representação de 5 pontas, né, que é academia, governo, capital de risco, empreendedor e corporações. Então ele trabalha com um representante de cada uma dessas pontas. Eu estou como representante do governo e tenho atuado junto nesse projeto. E aí fui para Boston, chegando lá no primeiro dia, por acaso, depois que eu fui descobrir, parece que teve uma espécie de furacão, não chegou a ser um furacão que teve lá, vai começar a temporada de furacão nos Estados Unidos, né? Teve um na Flórida, e aí parece que desencadeou atrasos em todos os voos, e aí meu voo atrasou. Foram 3 horas de atraso, eu cheguei 9 horas da noite nos Estados Unidos, era previsto chegar às 5, 6 horas da tarde. E aí eu cheguei na minha casa, tinha alugado no Airbnb, cheguei lá 9h30 da noite, fui sair para comer alguma coisa. Não tinha nada aberto, simplesmente não tinha nenhum restaurante aberto. Falei, como assim? O que é feriado? O que era? Não, e assim, gente, não era por causa de pandemia, nem nada disso. Não, nada assim disso. Que funciona. É assim que funciona mesmo. Assim, Tanto é que as restrições lá já tinham acabado, né? Não tinha nenhuma restrição, você não via mais ninguém de máscara e tal. Casos de Covid quase zero já. Durante o dia, a cidade lotada. Inclusive, foi semana de final de NBA, então a cidade tinha parado literalmente. Com o jogo lá? Com o jogo em Boston, né? Então, isso para eles é Copa do Mundo, né? Então, realmente, a cidade estava mega cheia, todo mundo na rua. Dá 10 horas da noite, não tem mais ninguém na rua. Isso é muito curioso. Eu até perguntei para algumas pessoas, mas por quê? Não sei se é porque é muito frio, né? Ali a gente estava no verão, mas no inverno é muito frio e as pessoas ficam mais em casa. Isso é muito comum em país mais frio, né? Mas enfim, não tem uma explicação muito óbvia de por que é assim, é costume mesmo. Várias cidades dos Estados Unidos são assim, né? Nem todas são esse clima tipo tropical, que nem Rio de Janeiro, que as pessoas ficam até 4, 5 horas da manhã. Quase nenhuma é. Mesmo Miami, mesmo Miami, que é uma cidade de litorânea e tem praia e tal, no inverno faz 12 graus, cara. Rio de Janeiro, 12 graus a gente extingue a vida. Não existe mais vida no Rio de Janeiro se a gente chegar a 15 graus. 15 graus, 12 graus, enfim. Tá janeiro todo mundo de casaco, né? De casaco, então, pra porra. Desmarca compromisso, falou que vai falar que pelo vai amor de ficar Deus, em ficar casa. vendo Netflix. E, cara, o que você viu, assim? Foi tua primeira vez em Boston lá? Foi minha primeira vez, assim. É uma cidade, de fato, fantástica. Eu conhecia já Nova York, conheci agora também recentemente Miami. Nessa viagem, passei 2 dias em Miami. E é muito engraçado porque são cidades muito diferentes, né? Então, eu falo que Miami é Cabo Frio dos Estados Unidos, com muito mais dinheiro. É a Cabo Frio turbinada. A Lincoln ali, a principal de Cabo Frio, chegou ali na Lincoln? Fui. A Lincoln, se Cabo Frio passa o Corsa rebaixado, tocando funk, na Lincoln passa, ali na rua do canal de Cabo Frio, né? Na Lincoln passa a Ferrari,
né, conversível, tocando música latina. Mas assim, o espírito é o mesmo, só é muito turbinado. Aquilo vezes muito, Cabo Frio vezes muito. Mas continue aí. Parece uma cidade realmente brasileira nesse sentido. Muito Até brasileiro. porque tem muito latino, né? Então é um estilo de vida muito próximo ao nosso nesse sentido, né? Uma cidade muito rica, né? Eu não peguei nenhum Uber americano. Eu fiquei 10 dias em Miami e eu não peguei nenhum Uber que não fosse latino. Tipo, era porto-riquenho, venezuelano, colombiano, brasileiro. Cubano, muito. Eu peguei também, acho que eu não peguei nenhum americano. Inclusive, era mais fácil falar em espanhol lá do que em inglês em alguns lugares. Em Miami, sim. Então, assim, teve motorista de Uber que eu cheguei, ele falava inglês, sou, mas espanhol, portunhol ali ele fala bem. Então, até, por exemplo, se a pessoa chegou há pouco tempo em Miami, tinha alguns assim, então você vê bastante isso, é muito curioso. E você anda lá no aeroporto, né, qualquer lugar que você vê, tem mais... tem um monte de placa escrito em espanhol, né? É realmente uma segunda língua, né? De fato, ou até, se duvidar, a primeira em alguns aspectos. Bairro cubano, também interessante. Mas voltando a falando de Boston, é uma cidade... Primeiro que é uma cidade muito organizada, assim, é impressionante, achei muito curioso isso, como é uma cidade super organizada, super limpa, uma cidade tu vê que é bastante rica, e ao mesmo tempo... colado a mega empreendimentos, né? Arranha-céus, aquela movimentação de metrópole, você dá 2 passos, você está numa rua super tranquila, arborizada, com aquela cara de subúrbio americano. Então, assim, se você quiser trabalhar numa multinacional, na rua principal de Boston, e morar num lugar que parece um subúrbio, assim, aquela tranquilidade de um subúrbio, só basta estar 3 ruas atrás, né? Isso é muito curioso. Mas o que a gente estava conversando, né? Os preços provavelmente devem ser caríssimos. Exatamente. Deve ser uma cidade muito cara. Há um processo inflacionário nos Estados Unidos recente, inclusive também deve ter aumentado mais ainda. O custo de vida lá está mais caro. A questão do câmbio para a gente já complicou mais ainda. E certamente Boston é uma cidade bem cara. Deve ser bem cara mesmo para o americano morar, isso deve ser muito caro. Mas é uma cidade de fato bastante incrível. E a cidade do lado, que é a Cambridge, né, onde está o MIT, onde está Harvard, é uma cidade super gostosa também, aquela coisa bem de subúrbio americano, tranquilo. E também é a mesma coisa, curioso. Você tem o MIT de um lado, Harvard do outro, e eu fiquei aqui bem no meio, né? Eu estava à mesma distância de um de outro. E é uma cidade que você cruza ela todinha a pé em 40 minutos. É muito curioso também, é muito pequenininha, assim. Ela está separada pelo Rio, de Boston, dá para você andar a pé para tudo que você quiser. E aí onde eu estava, era assim, todo o meio da cidade é só casa. É só casa, no máximo comércio. Você vê uma igreja, você vê um pouco de comércio, você vê casa. Só isso, não tem nada. Não tem nenhum prédio no meio da cidade. Aí você vai andando. Aí daqui a pouco você começa a ver. Você começa só a ver prédio. Aí ali é ao redor do MIT, que é onde tem a Kendall Square. Ali só tem prédio de empresa gigantesca, de multinacional, Google, Facebook. E aí ali você olha, que é onde eu estava falando que são as empresas irmãs da MIT e tal. Ali você de repente parece que está numa Nova York. Do nada, você deu um passo, você está numa metrópole gigantesca, que você vê que assim, uma multidão de pessoas na rua, cada semana é um prédio novo sendo construído, é impressionante, assim, realmente impressionante. E a gente até a gente participou de uma palestra lá nos prédios do MIT, e depois a gente ganhou um livro do palestrante que ele explica exatamente como nasceu, né, o MIT, a Kendall Square, e como tudo isso aconteceu. E é um livro também muito fantástico, eu estou lendo agora, não tem tradução ainda de inglês, do português, mas que exatamente ele conta, né, como é que foi o nascimento da Kendall Square e como que você conseguiria replicar esse modelo, que é muito daquilo que a gente estava falando sobre de querer fazer isso no Porto. Mas você vê que o passo a passo, né, que eles foram vivendo é muito curioso, porque é algo que de fato... Os Estados Unidos ele tem um pouco disso, né? Ele tem algumas características que são muito típicas americanas, né? Então muita gente fala assim, não existe... Existem vários ecossistemas de inovação no mundo, e muitos muito surpreendentes, mas só existe o Vale. Igual o Vale não tem. Ali há uma questão cultural que começa desde a corrida do ouro, ali tem uma explicação ali que é difícil você replicar. Até o cinema tem a ver, cara. Outro dia eu vi um vídeo a respeito. Até o cinema tem a ver. Por que o cinema foi para a Costa Oeste, né? Porque as distâncias não eram percorridas de avião, eram percorridas de trem. Então, a burocracia lá de Washington levava muito tempo para chegar na Costa Oeste. E o cinema era um negócio que era muito... mais ou menos escola de samba
no Brasil, Uhum. era o cinema nos Estados Unidos. Então, era um negócio que ainda estava por baixo dos panos, não era um negócio totalmente firmado ainda, né? Então, eles estavam... Você teve toda essa questão do cinema, e o cinema é o quê? Transformação da indústria de imagem. E aí isso fomentou tecnologia, que fomentou academia, que a academia retornou com mais tecnologia, e aí veio a Segunda Guerra que também, né, a frente dos Estados Unidos foi muito mais costa-oeste contra o Japão, e aí você vem com os militares criando a ARPANET, que é o embrião da internet. E aí vem a internet e esquece. O processo de transformação do Vale está muito ligado à Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Investimento pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tal. De fato, tem toda uma transformação com relação a isso, mas assim, é muito curioso você ver que é uma cultura que é difícil você replicar. Você tem vários elementos que você consegue replicar no outro país, isso que todo mundo tem feito mundo afora para ter ecossistema de inovação, mas há uma particularidade ali muito específica do americano, né, das cidades americanas. Me dá um exemplo de qual é a distância do prédio do Google para o prédio do MIT ou de Harvard? Andando, assim. 2 minutos. 2 minutos? Em frente, praticamente em frente. Então, aí você vai... As distâncias é que matam, né, cara? Porque você, tipo, a Ilha do Fundão pro centro da cidade, no Rio de Janeiro hoje, né? A Ilha do Fundão pro centro da cidade, você tá de carro 20 minutos, dependendo da hora. Sem trânsito. Sem trânsito. E você fatalmente vai ter que passar por uma via expressa, ou a Avenida Brasil, ou a linha vermelha, que muito provavelmente, se acontecer qualquer coisa, vai engarrafar tudo e você não vai conseguir chegar. Então, gente, até para pegar o estagiário, até para contratar o estagiário é mais difícil. Sem dúvidas. Hoje, se você é um aluno do MIT ou de Harvard, né, vale para os dois, você consegue morar em Cambridge, que tem uma cidade que tem toda a infraestrutura possível, você precisar fazer no seu dia, você trabalha numa empresa como a Google e você está ali na universidade, então você faz tudo a 15 minutos a pé. A ideia da cidade a 15 minutos ali é perfeitamente possível. Isso é muito claro. Então você pode fazer o que você quiser ali. Seu lazer, sair com os amigos depois do trabalho, trabalhar, estudar, tudo que você quiser, você faz ali. E se alguma coisa a mais que você queira fazer que só em grandes metrópoles tem, você atravessa o Rio, você está em Boston, que é a 15 minutos a pé também, 20 minutos a pé. Então, assim, é literalmente uma cidade que tem tudo e extremamente planejada, organizada, algo que impressiona bastante. Então, assim, a ideia de você ter, né? Aí é uma discussão que envolve vários processos de urbanização de várias cidades do mundo. E o Rio de Janeiro hoje está passando por um processo de rediscussão sobre isso, inclusive legal, né? A discussão sobre o plano diretor e tal. Mas você ter uma cidade que você consegue fazer tudo muito próximo, né? Principalmente a pé, bicicleta ou veículo, até mesmo impacto ambiental, isso é fundamental. É um debate hoje que o Rio de Janeiro está tendo e é muito importante que tenha mesmo. E mudar isso vai mudar completamente o modo de vida do cidadão, né? Então, por exemplo, essa ideia de passar 2 horas no trânsito. Não né, faz o menor sentido. Tem até uma vez eu assisti uma palestra sobre urbanismo que mostrava algumas fotografias da década de 50, 60 dos Estados Unidos sobre a divulgação sobre o lançamento de grandes rodovias. E aí tinha uma imagem que ficou famosa, que era um desenho, na verdade, que era um carro com uma família, típica família americana, 4 pessoas, um cachorro e tal, todo mundo dentro do carro, andando na rodovia, indo para casa no subúrbio, por exemplo. E todo mundo rindo dentro do carro, feliz da vida, né? Como se fosse, tipo, era um momento de lazer da família que tá dentro do carro indo para casa, né? Não é. Na época se imaginou que fosse, né? Talvez fosse. E hoje em dia a gente sabe que, na verdade, as pessoas, né, não querem estar no trânsito, não é algo prazeroso, né, estar no trânsito, né? Então, mas na época se imaginou que isso era bom, né? Assim, que você trabalhava aqui, morava a uma certa distância, você pegava o teu carro, 40 minutos você estava lá. Eu nunca na minha vida ouvi tanto podcast que eu tô ouvindo agora. Porque, assim, melhor maneira de passar o horário no trânsito, né? Assim, eu não pego grandes distâncias, não. Mas a volta, geralmente, eu pego um engarrafamentozinho, assim, tipo... É bizarro, porque são 7 km daqui do estúdio até minha casa. E eu pego um engarrafamento, assim, todos os dias. Entendo. Na volta. A mobilidade é um problema seríssimo, né? Não só do Rio, mas tudo. E é um horário que você aproveita
pouco. O podcast hoje é muito bom nesse sentido, né? Você consegue escutar assuntos variados, você aprender ouvindo um podcast, seja por lazer, seja o que for, e aí você dá ali alguma finalidade pro seu horário, né? Por exemplo, eu gostava muito eu sempre andei muito de metrô, né? Morava no Flamengo, trabalhava no centro, andava muito de metrô. Eu lia 1 hora por dia na ida e volta do metrô. Que era um horário que eu tinha ali, separava, pegava meu livro, começava a ler. Então, assim, era bom que eu conseguia, pelo menos, aproveitar aquele horário lá. Era uma distância curta e tal. No carro, você não consegue fazer isso, né? Você não, impossível. A não ser que você tenha um Tesla com o piloto automático, você não vai conseguir ler enquanto você está dirigindo. Então, assim, você aproveita muito pouco, né? O tempo que você está no carro. Não, praticamente nada. É tempo perdido. Enquanto o Tesla não ficar extremamente popular a ponto de... funcionar bem também, que ainda tem uns que dão um probleminha de vez em quando. É uma tecnologia de desenvolvimento aí. O robô mata menos do que as pessoas. Muito menos. Mas você viu que teve agora, recentemente, teve um caso recente agora, que menos de 1 segundo antes de bater, o autopilot foi desligado. Tu viu isso? Não, isso eu não vi. Aí o que acontece? Os advogados lá da Tesla chegaram à conclusão que se matasse alguém com o autopilot ligado, seria a responsabilidade da empresa. Se o autopilot estivesse desligado, seria a responsabilidade da pessoa. E aí eles foram fazer uma perícia num carro que tinha batido, tinha matado uma pessoa, foram fazer uma perícia e o software desligou menos de 1 segundo antes de bater. Ele desligou automaticamente o autopilot e ele estava desligado. Então, na hora que bateu e matou a pessoa, o autopilot estava desligado. Olha que doideira. Mas assim, o autopilot mata menos do que as pessoas. Isso é um fato, né? Mas isso é um pouco que nem aquela coisa de desastre de avião, né? Avião é a coisa mais rara que tem alguém morrer viajando de avião. Você sabe qual é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Elevador, né? Elevador. Então, mas é muito raro. Elevador vale essa discussão também, porque tem gente que tem fobia de elevador e tal, não sei o quê. Mas avião é mais comum, né? Muita gente tem medo de voar, ou quem não tem, quando tem uma turbulência, uma coisa assim mais tensa, fica com medo. Só que a chance de você morrer de avião é muito difícil, é muito pequena. Difícil. Só que quando morre, é uma comoção nacional, então assim, é uma preocupação muito grande. Então é a mesma história da questão do autopilot, né? Então assim, ainda que as estatísticas mostrem que já é mais eficiente que o motorista normal, o humano, né? Mas assim, até de fato as pessoas aceitarem isso ainda vai demorar um tempo. Né? Vai demorar e outra coisa, né? Fica parecendo muito aquele negócio de Davi contra Golias. Tipo, todos nós estamos contra Elon Musk. Um negócio que o Elon Musk faz muito bem, ele personifica as empresas, né? Ele mesmo, o Peter Thiel conta no 01, no livro no 01, ele conta que o Elon Musk nem é o master gênio. Ele é muito bom e muito objetivo, muito... Assim, ele vai do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente possível. Né? Mas que ele conheceu uma série de pessoas muito mais inteligentes que o Musk, só que ele é genial no trato em vender a coisa, né? Ele junta o comercial e a habilidade de programação muito bem. Tem um pouco aquela coisa da Apple, né? Steve Jobs e Steve Wozniak. Galera mais nerd, mais raiz, hacker e tal, o Wozniak era o cara. Da galera, Apple, né? Quem é o mais famoso é o Steve Jobs, né? Então, assim, o cara mais comercial. Mas ele tinha uma genialidade ali de saber vender, de saber empacotar a ideia dos hackers, dos engenheiros, que era ímpar, né? Tu que gosta de tecnologia, tu lembra dele falando no primeiro 2007? Primeiro iPhone, 2007. O primeiro iPhone, ele pega uma caneta dessa aqui e fala assim, nunca mais ninguém vai precisar de uma... eles chamam nos Estados Unidos, não sei se é Smart Pencil. Acho que é uma caneta Smart. Acho que era. Ninguém nunca mais vai precisar de uma caneta Smart, porque você tem 10 canetas Smart na mão. Né? Ele tava falando sobre os dedos. E aí agora, sei lá, 2020, 2019, praticamente todos os smartphones têm a opção de vir uma caneta. Então, o cara foi mágico em vender uma parada que nem se provou que não é verdade. 10 anos depois, o pessoal já voltou a usar caneta. Que aí fica também, inclusive, aquela dúvida de saber se o Steve Jobs estivesse vivo, a Apple estaria onde está hoje em termos de direcionamento de produto, né? Porque tem algumas coisas que o Jobs falava enquanto vivo
que hoje a Apple faz, que ele dizia que nunca faria, né? Mas a gente não sabe se será, por exemplo, uma conversa de vendedor, né, digamos assim, que ele faria hoje, ou se a Apple também começou a mudar no pós-Jobs, né? Porque as empresas vão mudando, então assim, esse debate vai ser eterno. Se o Jobs estivesse vivo, faria... E a gente nunca vai saber que história não tem si. Exatamente. Já foi. Mas já leu a biografia dele? Li assim que ele faleceu, muito interessante também. E vi um filme também depois, o filme é muito bom. Então, tem um filme bom e um filme horroroso. Com o Michael Fassbender, que é bom. Com o Fassbender, Com o Fassbender é top e com o outro menino lá Ashton Kutcher com o Ashton Kutcher ele é horroroso. Apesar de ele fisicamente se parecer muito mais com o Jobs. E o Fassbender parece zero com o Jobs. Mas o Fassbender é muito mais ator que o... E a produção é muito melhor, né? Muito melhor. Você sabe que o Ashton Kutcher é mega investidor. Investidor, famoso no Vale do Silício. Famosíssimo. E assim, ele tem mais dinheiro por ser investidor do que por ser ator. Uhum. Ele pegou... Agora, aquela série que ele fez, That 70 Show. Não sei se você já viu. Uhum, sim. Então, ele pegou o dinheiro daquela série e começou a investir naquela época e ficou rico com esse dinheiro. Ele, como ator, tem um trabalho... mediano, assim. Ganhou bastante dinheiro como ator, né? Mas... mas a maior parte do capital dele não vem de ser ator. Vem dos investimentos dele. Não que ele seja pobre como ator, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter senso de proporção. Cara, mas engraçado, né? A gente rodou, voltou pra tecnologia, né? Falando de Steve Jobs e tudo isso. Cara, qual é o futuro, Ô Júlio, qual é o futuro da Invest? O que vocês estão pensando? Ou vocês estão pensando em colocar os projetos que estão rodando hoje em excelência? Ou vocês têm alguma coisa aí na manga para mostrar? Qual dos dois caminhos que vocês vão seguir? Acho que desde o início do nosso trabalho, a gente tinha duas preocupações, né, muito grandes. Né? Primeiro, era iniciar e concluir todos os projetos que a gente se propôs, né? Então, entregar de fato aquilo que a gente está apresentando, não ser apenas um PowerPoint, né, que não vai gerar resultado. E o segundo é que a gente conseguisse deixar um legado para quando a gente não estivesse mais. O Júlio não estará para sempre na Invest, nem as outras pessoas, certamente, nem o próprio Eduardo Paes também, né? Você tem um ciclo do mandato. Então, mas como é que você consegue construir uma política de Estado e não uma política de governo, né? Então, assim, se a gente de fato concluir todos os projetos, principalmente, por exemplo, o Maravilha, né? o ciclo do Web Summit ser um sucesso, a construção desse ecossistema verde junto à Bolsa Verde e tal, em que a gente pudesse dar o pontapé inicial para a transformação da cidade e, a partir disso, a cidade se transformasse, se tornasse um grande ecossistema de inovação, o porto se reinventasse. Lembrando que todos esses processos, eles são provavelmente... Eles demoram mais do que um ciclo eleitoral. Certamente demora muito mais que um ciclo eleitoral. O próprio caso do Porto Maravilha, ele começa em 2010. Hoje a gente está em 2022, então esse é um processo que ainda está em andamento. Via de regra, transformação urbana demora 30 anos, muitas vezes. Então, isso vai para além desse mandato, ou qualquer que seja o próximo mandato. Então, é um processo de longo prazo. Então, assim, a gente quer concluir muito bem esse trabalho e que ele deixe um legado para as próximas administrações e para as próximas décadas do Rio de Janeiro. Então, assim, que de fato não seja algo que o Júlio saiu de lá, acabou o Maravilha, acabou o objetivo de transformar a região do Porto no Distrito de Inovação, o que quer que seja esse projeto. Então, assim, como é que a gente consegue construir uma política pública que permaneça independente de quem esteja sentado naquela cadeira? Esse é o nosso grande desafio hoje. Aliás, esse é o grande desafio na maior da administração pública. Assim. Exatamente. Então, assim, isso é construído, ao meu ver, de diversas formas. Né? Primeiro, a questão da personificação. Né? Um projeto ele não pode ser muito personificado, né? Porque se ele é um projeto que ele tem um dono muito claro, muda-se a administração. Muitas vezes você pode... Muda até o nome. Vai de exatamente. Coisinha família para coisinha auxílio. Exatamente. Aí... Então, não, eu fiz isso aqui, tá vendo? Eu mudei o nome. É a mesma coisa, no final das contas. É um auxílio, sei lá, é uma renda básica, né? Universal. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você despersonificar um programa, né? Que é importante separar sempre governo de Estado, né?
Você se lembra? Eu não tô fazendo papel de advogado do diabo, não. Tô realmente perguntando aqui. Você se lembra de algum projeto que teve a dispersonificação e as pessoas não usaram, conseguiram deixar um legado? Eu não tô nem perguntando de município, não. Tô perguntando de algum case. Falando, por exemplo, especificamente de inovação, né, que é o assunto que a gente está debatendo aqui desde o início, o Porto Digital em Recife é um case muito interessante a ser estudado. O Porto Digital, para quem não conhece, é a região também portuária do Recife, chama do bairro do Recife, que é um bairro da cidade, ali que fica junto à região do Porto, que era a região central da cidade, que estava deteriorada. Características muito parecidas com o Porto Maravilha. Também estava deteriorada, uma série de prédios públicos que estavam abandonados e tal. E na época se criou uma interlocução entre vários atores públicos e privados para criar um projeto chamado Porto Digital, visando construir um ecossistema de inovação no bairro do Recife. E aí esse processo ele começa com o surgimento do César, que é um instituto de pesquisa do Recife, junto com a Universidade Federal do Recife, com a participação do governo do estado, governo municipal, governo, enfim, vários atores se juntam e formam esse ecossistema que hoje, 20 anos depois, é um baita de um case a nível nacional, mas que você não tem um dono, ninguém é dono do Porto Digital, né? Isso é uma coisa muito interessante. Você não sabe dizer se é um programa do estado, do município, da União. Só aconteceu e tá lá. Aconteceu, exatamente. Foi, eu diria quase que orgânico, não chega a ser orgânico, porque houve ali um empurrãozinho no início. E há uma participação pública até hoje, mas... Aliás, lembrei, né? Ninguém bate no peito e fala, eu criei o Simples Nacional. Simples Nacional que Verdade. Deveria... Vamos lá, né? Eu gosto muito do negócio dos nomes. Olha, engarrei aqui. Agora, acho que foi o Gustavo Franco. Acho que foi o Gustavo Franco que falou que o maior acerto da lei de responsabilidade fiscal foi o nome dela. Assim, por quê? Se você não é a favor da lei de responsabilidade fiscal, o que você é? Você é o irresponsável, né? Você é o irresponsável. E ninguém bate no peito e fala assim, eu sou o dono do Simples... Eu que criei o Simples Nacional. Tudo que não é simples é complicado, né? E nunca ninguém fez a propaganda, não tem a personificação. Realmente não faço ideia de se saiu de ministério, se saiu do Congresso, não faço ideia. Foi aprovado no governo Lula, mas nem foi bandeira, nem que eu lembre, nem propaganda do PT mesmo, ou da oposição, também nunca vi. Então, assim, o Simples. Agora eu lembrei. É um exemplo. O Simples é um exemplo que é conhecido aí nacionalmente. E tem algumas coisas que ninguém tem coragem de mexer. O Simples é um deles. Ninguém tem a coragem de falar assim, vamos acabar com o Simples. Porque 2/3 da população economicamente ativa está empregada por uma empresa do Simples. Então, assim, é uma coisa absurda você acabar com o Simples hoje. Mas, pô, além disso, vocês têm, além de deixar o legado, né, que tira a personificação, vocês têm algum outro objetivo? A gente pretende, e é um trabalho que a gente tem feito desde o início, né, de estruturar a Invest Rio para que ela consiga atuar em todos os setores que sejam fundamentais para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, diversas cidades mundo afora possuem agência de atração de investimento, inclusive a nomenclatura a gente colocou por uma questão de padronização. Várias cidades usam Invest/cidade ou até estado, país e tal. Então você tem Invest Nova York, Invest Londres e tal. Então quando o investidor estrangeiro quer buscar um canal para acessar o Rio de Janeiro, se ele procura Invest Rio, ele já entende. Não precisa explicar o que é Invest Rio. O nome já é autoexplicativo, isso facilita muito o contato, principalmente quando você está lidando com um investidor estrangeiro. E ter essa estrutura, de fato, que ela seja perene e a gente consiga ter a necessidade, a capacidade de atuar em todos os setores que a gente entende relevante, né? O Rio de Janeiro é uma cidade com uma economia extremamente complexa. Então você tem setor de energia, setor de audiovisual. Então, você ter uma agência que consiga compreender as características de cada um desse setor e consiga ter projetos e ações concretas a cada uma delas é assim, um pouco do nosso sonho grande como Invest Rio, né? Ter essa agência que entenda muito bem a cidade do Rio de Janeiro e consiga ter políticas para cada um desses setores. Eu sempre falo aqui no programa que eu não sou foda, mas eu tenho amigos muito fodas. Parabéns, irmão. Parabéns. Porra, muito, muito, muito foda. A gente nunca tinha falado tanto tempo sobre a Invest Rio.
Nunca tinha falado tanto tempo sobre o Botega. Então, assim, verdade. porra, tá maluco. A gente aqui foi muito, muito, muito foda pra mim. Irmão, eu sempre termino aqui com 2 perguntas, tá? Aí, agora é a hora que a galera fala, se fosse no Jô Soares, tô quase chegando lá. E aí, não precisa dizer quem, tá? Só precisa dizer sim ou não. Você indicaria alguém pra estar aí na sua cadeira? Sim ou não? Certamente, certamente. Show. É uma experiência muito bacana e acho que vai ajudar bastante o Tudão Cash a crescer cada vez mais. Exatamente. E amanhã a gente vai estar vai estar disputando junto com o Flow aí, com os Eu vou amassar o Flow, pô. Vou tacar isso aqui, ó, na cabeça do... Isso aqui que é mais pesado. O Atlas na cabeça do Igor. Metaforicamente, obviamente. E aí isso me leva à segunda pergunta, que é: você é meu amigo, você jamais mentiria pra mim, você jamais me diria alguma coisa que não fosse verdade. Então eu acredito que se você tá indicando pra alguém, eu acho que você gostou da experiência aqui. Cara, mas me dá um feedback. Me dá um feedback, porque assim, dar um feedback bom não vai resolver meu problema. Eu vou continuar aqui. E da próxima vez que você voltar, que a Invest Rio estiver na mídia aí e tudo mais, você vier aqui para apresentar um grande case da Invest Rio, eu quero que dessa próxima vez você esteja mais feliz do que hoje, no dia que a gente está gravando a primeira vez. Então me dá um feedback aí, o que eu posso melhorar para a próxima vez que você estiver aqui. Essa questão de feedback, como você falou, né? O feedback só positivo é bom de receber, né? Legal e tal. Mas a gente vive muito isso lá no restaurante, por exemplo, né? Quando a gente recebe 5 estrelas, a gente fica super feliz e tal, bacana. Mas às vezes o feedback do 3, 4 estrelas com algum comentário, às vezes soma mais do que de fato, simplesmente, né, aquele conforto de receber um elogio. Então isso é sempre importante. Inclusive, é um ponto que eu vejo os seus espectadores comentando, né? Então, assim, é a questão de trazer pessoas com visão diferente, né? De muitos que vêm até aqui, isso é um ponto que é importante. Eu não chego nos caras. Eu, de coração, de coração, de verdade. Eu não chego aos caras. Assim, a gente tá falando, né? Político de esquerda, galera de, sei lá, ONG Viva Rio. Eu não chego qual é o nome dela? Ilusca não, Oh, meu Deus, esqueci o nome da presidente do Viva Rio. Eu não consigo chegar nela, cara. Eu mando o Instagram pra pessoa. A assessoria não quer falar. Pra não falar, ó, o filho de um... Eu não vou... Eu vou poder falar sem ser muito específico. O filho de um ex-governador do Rio de Janeiro que foi preso... não o filho que foi preso, um ex-governador do Rio que foi preso. Ou seja, tem 5 aí. O filho de um desses caras me deu ok. Ele certamente pensa política completamente diferente de mim. Eu não tô justificando o feedback do Pedro, não. Do Pedro, porra. Do Júlio. Eu não tô justificando, me defendendo, não. Eu só tô falando por que eu não consigo chamar gente que pensa diferente de mim. Eu não consigo chegar nos caras. Os caras me respondem. Talvez tenha sido culpa minha. Eu trouxe o Pedro Duarte, eu trouxe uma galera do Novo, eu trouxe uma galera que é ligada à administração do Eduardo Paes, e aí eu trouxe uma galera que não é da esquerda, e aí eu acho que eu acabei colando a tag em mim, que eu sou de direita, mas não necessariamente. Né? E aí... até porque esquerda e direita não responde grande parte das nossas questões, né? Então, assim, essa simplificação do debate até é ruim, na verdade. É horrível. Porque cola uma peste em você e que acha que aquilo ali responde sobre tudo que você é, né? Na verdade, não diz muita coisa, apenas um rótulo, né? Quando as duas correntes hoje que provavelmente vão disputar o segundo turno, elas são muito parecidas em um monte de coisa. Se você tirar a frase do autor, botar só a frase, eu aposto que um monte de gente vai errar o autor da frase. Exatamente. Inclusive, de vez em quando surge na internet esse tipo de exercício, né? Quem falou não sei o quê, quando vai ver lá... E aí, Lula Bolsonaro! Muita gente erra, né? Exatamente. Então, e
esquerda e direita não representa nem 1% de um monte de ideologias que tem hoje no mundo, né? Em todos os espectros políticos. Então, por exemplo, direita, se fala de direita liberal, direita conservadora. Tem N características que são totalmente distintas. Sim. E quando você vai para país, você tem um liberalismo americano, que é diferente do liberalismo inglês, que é diferente do brasileiro. Então, falar esquerda e direita, geralmente você está simplificando ao extremo o debate, que não significa muita coisa. E aí, já que você me deu esse feedback, né? Chamar a gente que pensa diferente de mim. Eu não, juro, se você tiver alguém, fala assim, chama esse aqui, ó. Esse aqui vamos fazer um esforço então, coletivo aí pra trazer alguém. Pessoal, façam um esforço, por favor. Marquem aqui pessoas que não pensam como eu. Se você não sabe como eu penso, veja outros. Ou um debate. Outros episódios. Pode ser também, pode ser um debate. Rinha de gente é um negócio que eu gosto e eu apoio. Mas rinha de gente vai ter que cobrar royalty aqui. Eu vou cobrar royalty. Rinha de gente eu quero fazer já. Vou fazer de nutricionista já. Isso eu vi no teu Instagram lá, vai ser interessante. Eu tô precisando seguir esse vídeo. Nós, né? Você, eu também. Enfim. Mas é isso, irmão. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Não obrigado é a você pelo convite. Você sabe, você participou de 99% da minha vida de 2015, 14 em diante. Também tem história pra contar. Teu podcast também foi longo, né? O que você contou as histórias. Mas eu nem contei as partes espiosas. Tu viu que eu dei o salto quântico. Nem contei aquela parte. Também não tô a fim de contar. Não tá na hora ainda. A gente já vai estar. Quando eu tiver dinheiro pra pagar os processos. Você vai ser meu advogado. Mas, obrigado de verdade por estar aqui. Para mim Cara, não tem nem o que falar. Assim. Ontem eu cheguei a 1.000 seguidores, né? 1.000 inscritos muito bacana no canal. E assim, não botei R$1, não tem R$1 de tráfego, não tem nada. Só tem isso aqui, um esforço, né? De deixar isso aqui legal, bonito, atraente, tecnológico, né? E tal. Tem um esforço, sangue, suor, lágrimas. E é isso. Só tem isso aqui. A minha vontade de fazer o melhor todo santo dia. E vocês aí do outro lado. Se quem tiver aí do outro lado não for... eu não consegui empreender uma conversa de mais de 1 hora, 1 hora e meia, não rola, não acontece, né? Eu tenho que sair... A gente começou mais ou menos 1h50, mais ou menos. Eu tenho que sair melhor da conversa do que eu entrei. Senão, não funciona, né? E até agora, graças a Deus, eu saí melhor de todas. Então, você tá numa posição de privilégio, né? Porque você tá ouvindo todo mundo contando as suas histórias e todo mundo tem algo interessante para falar, né? Todo mundo tem uma história. Eu ia ser... hoje é um pouco de tudo, né? É que não tá na imagem aqui, mas é Tudão Cast um pouco de tudo. Ia ser todo mundo tem uma história. Só que aí não tinha a ver com tudão, todo... Enfim, ia ser um jogo de palavras meio estranho. Aí a dificuldade do engenheiro fazer slogan, né? Exato. E aí, enfim, mas é muito mais importante ter vocês aqui, senão seria só um vlog. Irmão, muito obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, rapidinho aqui, eu tô com uma dificuldade grande que vocês estão vindo assistir o vídeo, muito obrigado por isso, mas vocês não estão deixando a porra do like e não estão se inscrevendo no canal. Então, assim, muito obrigado pela sua audiência, mas pelo amor de Deus, se inscreve no canal, deixa o joinha, sempre tem muito mais visualização do que joinha. Sempre tem muito mais joinha do que inscrição. E a inscrição, joinha, vale muito, né? Vale muito, pô. É engajamento, gente. Quando você clica, quando você interage com o vídeo, clica, se inscreve, comenta. Nossa, aí, vou no Botega hoje. É muito... fiz propaganda do Botega de graça de novo, hein? Carol, quero um jantar aí de cortesia. Quando você faz isso ajuda muito o canal. Então façam isso, por favor, façam isso. Interajam com o canal, porque isso ajuda muita gente aqui. Tá bom? Júlio, mais uma vez, irmão. Obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado você pelo convite. Tamo junto sempre, pô. Então era só isso que eu tinha pra dizer. Até mais e valeu.